Fala, galera! Hoje a gente começou o nosso IBF Cast aqui de uma maneira diferente, em homenagem a Rachel, que ela sempre chega falando assim com a gente, né? Fala, galera! Isso aí. Aqui quem tá falando é Eloá também. Estamos aqui com convidados especiais. Isso aí, pra quem não me conhece, sou o Victor também. E a gente tá aqui com o Fábio, a Divani, o Carlinhos e a Rachel. O Fábio e a Divani são os líderes de adolescente também, né? E aqui da igreja, a Igreja Batista Filadélfia em Patriarca. Apresentem-se. Meu nome é Fábio, tenho 48 anos, estamos aqui na Filadélfia já há 20 anos e praticamente o tempo que a gente está à frente da liderança com os adolescentes. Fala, galera! Eu sou a Diva. Meu nome é Divani, é um prazer estar aqui com vocês e também representando o ministério aqui como líder dos adolescentes. Isso aí. E aí? E a gente vai falar um pouquinho deles também, né? Fala aí, gente. Apresentem-se. Bom, gente, eu sou o José Carlos, mais conhecido como Carlinhos. Eu tenho 19 anos e eu sou de Joanópolis, bem no interior de São Paulo, já na divisa com Minas. Fala, galera, eu sou a Rebeca Rachel, muito conhecida como Rachel por aqui. Eu tenho 19 anos, eu sou de Recife, Pernambuco. E desde o ano passado, que eu e o Carlinhos, né, a gente está estudando no Palavra da Vida, cursos de liderança. Legal. Muito bom. Bom, a gente quer falar um pouquinho sobre o que é esse curso de liderança, o que é CLD, CLJ, a experiência de vocês. E vamos começar, né, do começo, né? Quando o Fábio fez a proposta, foi atrás, né, conversou com o pessoal de lá. Conta pra gente, Fábio, como foi esse contato, essa conversa, esse interesse. Eu lembro que faz uns 3 anos já que você queria fazer, né, esse projeto com o CLJ. Sim. Na verdade, assim, isso começou um pouco antes, né? Eu tenho frequentado Palavra da Vida já desde 2014, né? Que foi 2014, que foi no Pais e Filhos, e fui com o Arthur a primeira vez. Foi quando eu conheci o Palavra da Vida. Ele é uma organização interdenominacional e é um lugar muito legal, porque quando você vai lá, você vê pessoas de várias denominações, Em todo lugar. de várias igrejas diferentes, mas que professam o mesmo Jesus que nós cremos, e isso é muito legal, é muito gostoso estar no Palavra da Vida. Eu tenho uma sensação de ser um pedaço do reino de Deus. É muito legal. E assim, com o tempo a gente foi pegando um pouco mais de intimidade, né, com o pessoal, e a galera descobrindo que eu era líder de adolescentes. E aí foi vindo outros convites, né, Corujão, e aí o pessoal da igreja já começou já a se inteirar mais na Palavra da Vida com os acampamentos. Então, assim, a gente hoje, a Filadélfia, tem uma interação muito grande com a Palavra da Vida. Muito e legal. aí acabamos conhecendo o Orley lá, que é o que cuida, é o rapaz que cuida, né, do pessoal do CLJ, né? Isso. É Dessa parte de ministério e tudo mais, ele que cuida dentro do ministério com juventude dentro do seminário, é ele que cuida dessa parte de ministérios e serviço cristão, as saídas para a igreja, tanto do CLD como do CLJ. Sim, e ele me fez uma proposta, isso há uns 3 anos atrás. A gente falou assim, poxa, vocês não tinham interesse de receber... Então veio dele primeiro, né? Sim. Legal. Aí, e primeiro foi o CLD que veio aqui, né? Não sei se vocês lembram. A gente teve um grupo de CLD em 2019, né? E, cara, foi uma bênção, assim. Foi muito legal. A gente ficou encantado com os jovens do CLD. E nesse dia, a gente descobriu que existia a possibilidade de 2 jovens, que não eram do CLD, mas do CLJ, de poderem, de repente, estar compondo com a gente a liderança. E aí, poxa, falando com o Orley, né? E essa ideia, né, surgiu esse sonho, e a gente tentou colocar em prática, mas logo veio a pandemia e não houve possibilidade, né? Então foi assim mais ou menos que começou. Nossa, Eu lembro na época, você chegou com a proposta em 2019, a gente já era parte da liderança também. Sim. E aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, mas como assim, mano? Essa logística, né? E trazer todo final de semana o pessoal, como que vai ser isso aí? Eu fiquei meio incrédulo. Valeu, Vitor, confessou aqui pra gente. Pôs na mesa, né? Na mesa, não tem problema nenhum. E em 2019, aí veio a pandemia, a gente teve uma dificuldade aqui em manter a comunhão com os adolescentes. Foram 2 anos aí. 2 anos aí Pandemia. difícil, né? A gente viveu, lembrando que a gente viveu um momento de 2019
fenomenal com os adolescentes. Foi um Foi- momento de foi o último avivamento. grupo, né, do louvor. Foi um momento de avivamento, louvor. Foi tremendo, assim. Foi tremendo. Foi top. Foi bom. E o CLD esteve aqui em 2019. Então a gente foi sonhando com esse projeto para 2020. Só que logo, março, entrou a pandemia. Então aí deu aquela brecada, né? Aí chegou 2022, passou 2020, passou 2021, a gente tinha aquela dificuldade de juntar os adolescentes no online, né? A gente conseguiu retomar uma célula em 2021, né? No final do ano, a última célula do ano, a gente retomou, fez ali uma célula que o pessoal falou, nossa, aqui é o quê? Um culto, é uma célula? Não estou entendendo, porque eram as crianças que de 2019 que em 2021 viraram adolescentes. Faziam parte do E grupo. os adolescentes, que era 2019, viraram jovens, então meio que a pandemia foram 2 anos que mudou tudo, inverteu. Aquele grupão que a gente teve, que o Fábio disse que teve um avivamento, e foi mesmo, foi muito legal. A gente chegou de novo do zero aqui em 2022, né? Eu passei por isso Final pouco... de 2021. Final né? de 2021. E aí eu passei por isso poucas vezes, mas o Fábio e a Divani já passaram por isso muitas vezes. Várias vezes. Pra mim foi a primeira experiência. E aí, em 2022, o Fábio falou, vamos voltar com isso aí, vamos ver, porque é um grupo novo, né? Aí ele falou, tô com a proposta, eu já mandei aqui pro pastor Moisés e não sei o que, não sei o que. Eu falei, vamos resolver isso agora, mano. Não, na verdade a gente estava na sua casa, você lembra dessa reunião aí? Lembro. Nós estávamos reunidos na casa da Eloá. A gente vai contar mais ou menos como é que foi, tá? De planejamento, né? Aí se foi alguma coisa diferente, vocês me falam. E tava lá, a gente conversando como o Vitor falou, né? Meio que com uma planilha que a gente tava fazendo ali na hora. Falei, mas, gente, é difícil, é todo fim de semana. Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer programação todo fim de semana? A gente não conseguia meio que entender, né? Porque até ali, como tava saindo de uma pandemia, a gente tinha programação uma vez por mês. É verdade. E aí o Fábio e o Vitor estavam mó assim, né? Ah, mas será como que vai ser e tal? E eu e a Divani, a gente já, né? Vai dar certo. Vamos fazer assim, a gente dá um jeito. Vai ser cansativo. Vai pra casa dos pais. A gente reveza, fica Mas um os final pais, de semana. será que os pais vão querer, meu? Eu já comecei a fazer uma lista. Eu já sei que os nomes, vou pôr esse nome, vai dar certo. Vai dar Eles certo. vão vir, tenho certeza. A gente ficou preocupada um pouco com as meninas, tinham menos meninas, né? Mas eu falei, não, a gente se vira, vai dar tudo certo, tenho certeza. Foi bem assim, a gente, será Aí que a vai gente dar bateu o certo? martelo. Não, eu falei assim... Aí você falou, vamos ligar pro Moisés agora. Não, então. antes disso eu falei, ó... Eu não sei, gente, mas se vocês quiserem, eu vou porque vocês estão vou falando. porque vocês estão falando. Eu sou incrédulo da história. Se vocês decidirem... Não, aí eu falei assim, mas galera, vocês estão aqui falando, tá bom, tá legal, tá tudo muito bonito, mas e aí? Cadê o pastor, a diretoria? A gente precisa conversar com esse pessoal. Aí o Vitor, na hora, falou assim, não, beleza. Pegou o celular, pastor Moisés. Falei, meu Deus. Eu fiz uma chamada de vídeo com Na ele. hora. Assim, vamos resolver isso Chamamos agora. o pastor no vídeo. Chamada de vídeo. Aí falava, agora sim, vamos resolver, né? Aí o pastor... Aí eu falei, pastor, o Fábio e a Divani mandaram aí pra você um projeto e tal, dos adolescentes e tal, não sei o que. Ah, a gente viu, não sei o que. Então, é assim, 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 assim. E a gente decidiu o que a gente quer fazer. Pode pá? Aí o pastor falou, pode. E na verdade ele pediu uns 5 minutos, ele conversou com a diretoria, Ele mandou no WhatsApp, a diretoria na hora aprovou. Aprovou. E tinha até um valor, né, que a gente tem que ajudar na parte de condução A e tudo gente mais. já mandou a proposta já com Já o valor mandou. que Já de tudo, custo né? A gente teria que... E a todo diretoria, custo, e a né? diretoria surpreendeu a gente, né? Foi muito bom. na hora. Porque todos os membros da diretoria deram o ok na hora que ele mandou a mensagem. E ainda assim, e falaram, é importante que a gente não pense 2 vezes quando fala em investir nos Investimento. adolescentes. Uma bênção, né? E aí Muito o pastor legal. falou, ó, a diretoria aprovou, vocês querem, a gente sabe que vocês, né, estão à frente, fazem um trabalho legal, e a gente sabe que o Palavra da Vida também é uma instituição séria. A gente também aprova e tal, a gente conversou um pouco ali, né, ajustou uns detalhes. Aí eu e a Eloá comemoramos. A gente ficou, uhul! Vai dar Não, certo. eu e o Vitor olhando pra cara do outro falando, agora já era, mano, vai ter que Eu e o Fábio preocupados. Uhul, vai ser da hora, Caraca, velho! eu falei, ai, Fábio, é todo final de semana, cara. Aí depois disso, aí começou aquela outra novela, né? Quem vai vir? A gente começou a ficar ansioso. Isso. E aí, vai ser um menino, vai ser uma menina, vai ser um menino, uma menina, Como 2 vai ser, meninos. né? Aí vinha um grupo, aí do nada falou, gente, cancelou, não vai vir mais esses 2, vai ter que vir outros 2. E foi engraçado que nós começamos a orar, né? Falar, Senhor,
traz um casal, uma pessoa, né? Porque é casal, eu falo queria casal. um menino e uma menina, né? A gente queria um casal que fosse um menino e uma menina, porque a gente Pra conseguiria... atender, né, os os dois, né? E aí a gente, que seja um casal legal, bênção e tudo, né? E aí era uma pessoa, era um casal, e aí depois desistiu, e aí acabou que sendo o Carlinhos e a Rachel, né? Foi muito legal isso. Aí a gente conheceu eles no daquele café da manhã, né? É verdade, primeiro café da manhã num sábado, saindo do PV em plena chuva. Chovendo, né, aquele dia. Primeiro final de semana que a gente saiu de lá. Chovendo, pegar ônibus, tudo novo pra gente, então... Aprenderam a andar de São Paulo, né? Sim, tipo, metrô, caraca, descer do ônibus, tá? Pra onde a gente vai agora? O Fábio, naquela mesma manhã, começou a mandar os mapinhas do metrô de São Paulo, pra onde a gente deveria ir, qual o sentido do metrô que a gente deveria pegar. Então foi uma baita aventura, assim, de primeira. E assim, vocês descobriram no mesmo dia que a gente descobriu. Caraca. Provavelmente, porque o Orley falou comigo de manhãzinha, porque teve esse lance dos outros dois não poderem estar, né? Não deu certo. E aí a gente ficou até chateado, né? Foi assim, poxa, que pena que não deu certo. Tava todo mundo empolgadaço, né? E o Orley ainda falou, não sei se vai dar. Ele falou assim, talvez vai dar pra ir uma menina ou duas meninas. E aí, cara, do nada, isso de manhã eu indo trabalhar. Quando foi umas 10 horas da manhã, ele já mandou, falou, já resolvi. A gente quer um casal. Quando o Fábio me falou, vai vir 2 meninas. Eu falei, eu não queria 2 meninas. Lógico. Eu queria um menino e uma menina. Porque pra fazer um incentivo pro grupo inteiro. Não faz sentido ver 2 meninas ou ver 2 meninos, assim, não fazia sentido. Né? Ou vinha um menino e uma menina, mas aí foi Deus, né? Fala bem pertinho, Carlinhos, você. Ainda mais porque Você é um o pau. grupo tem mais meninas do que menino. Tipo, isso é algo novo pra gente lá Sim. no PV. Porque a gente tá acostumado com um número de meninas muito maior lá no PV. E aqui tem muito menino. E quando foi a primeira vez, quando a gente chegou, nossa, tinha 5 meninas e 20, 15 meninos aí. Então foi algo novo pra gente também. E a nossa preocupação, né? Porque nós sabíamos que a gente tinha mais meninos, né? E vir 2 meninas pra gente não ia funcionar muito bem e tal, não ia ser legal. Mas rolou, assim, e foi Deus que... E aí, contem pra gente como que foi essa experiência de vocês. A gente falou a nossa parte, né? A gente falou a nossa parte, eu queria saber, que a gente queria ouvir vocês, a experiência de como que foi chegar aqui, a sensação de tudo novo, metrô, e aqui essa loucura de São Paulo, a Rachel que é de Recife, Carlinhos do interior de São Paulo, né? Então conta pra gente como que foi a experiência aí de vocês inicial. E aí, depois que vocês falarem sobre isso, eu já pergunto, já emendo para não mudar de assunto, para vocês explicarem um pouquinho o que é o CLD e o que é o CLJ. Tá? Então acho que eu vou começar respondendo essa pergunta, né, do quais são os cursos que a gente está fazendo. Vou explicar um pouco do CLD, o Carlinhos fala mais do CLJ. O Palavra da Vida, ele tem esse propósito de investir muito em juventude, então os acampamentos são para a juventude. E aí eles desenvolveram os cursos para a juventude. E o primeiro ano do curso é o CLD, o curso de liderança e discipulado, que é voltado para um crescimento individual do jovem para firmar seu coração em Jesus, assim, firmar raízes na Palavra de Deus, valores bíblicos para ele enfrentar a vida, né, a universidade e os desafios da vida adulta. Muito mais convicto da fé, assim, muito mais convicto dos valores cristocêntricos e de ser influência, onde quer que esteja, né? O nosso coordenador, ele sempre cita uma ilustração de que é muito fácil os adolescentes se perderem na universidade, né? Então, o CLD... Tem até algumas pesquisas disso, não tem? Isso. Acho que eu já ouvi falar também. Isso aí. E aí ele traz esse propósito de colocar os pés do jovem no chão, de mostrar que Jesus é a verdade, então viva Jesus com todo o seu vigor. E aí o CLD ele tem um tripé, né, de atuação, assim, a gente tem o setor acadêmico, né, o setor estudo, então a gente estuda muito a Bíblia. Não é profundo, mas não é uma introdução muito rasa, a gente estuda bastante a Bíblia, panorama inteiro, teologia sistemática, algumas matérias isoladas da Bíblia. Tem um tripé de ministério, então tem idas ao ministério, essa vinda do CLD para cá em 2019 foi uma
uma atividade de ministério, né, desse tripé de serviço. E o outro é a vida, né, o discipulado, a vida cristã, o aprendizado na prática, o que é viver a teologia na prática. Então, o CLD é muito voltado para caráter, crescimento individual, assim, base em Jesus. E é um ano, né? É um ano. Aí terminando o CLD. Aí vem o CLJ. Aí tem a opção do CLJ. E depois do CLD vem o CLJ, só que o CLJ acaba sendo opcional. A pessoa, o jovem que acabou de sair do CLD, ele pode continuar lá ou não. O CLD em si é só um ano e encerra ali. Agora, se esse jovem ele quer investir mais, se ele quer servir de uma forma maior assim na igreja, e o CLJ ele tem projetos que você desenvolve dentro do CLJ que são voltados para o público da sua própria igreja, para a juventude da sua própria igreja. Tanto que o CLJ é curso de liderança e juventude. Então, tem essa pegada mais ministerial, é mais voltado mesmo para a igreja local. Tanto que essa questão da gente sair de lá e trabalhar numa igreja só, nesse sentido, traz logo essa pegada mesmo, sabe? E o CLD eles saem e trabalham em várias igrejas durante o decorrer do ano. Em grupo também, né? Isso, em grupo. Agora, o CLJ já é mais isso, sabe? Trabalha com um grupo só e tenta desenvolver aquilo que ele aprende no CLD. Ele acaba desenvolvendo mais fácil com o decorrer do tempo, durante um caminhar prolongado numa igreja só, entende? E aí, o que vocês fazem aqui com a gente, fizeram nesse ano agora, foi o CLJ, né? Isso. O Ministério do CLJ. Isso. Da semana inteira vocês estudam, Uhum. e aí, final de semana, vocês estão no Ministério com as igrejas. Exatamente. Isso. Legal. E aí a nossa turma esse ano é a maior turma de CLJ da história do PV. Olha. E eu acho que nem vai se Nossa, que repetir top. um Mas número do tão Brasil, grande. assim, ou do mundo? Porque Palavra da Vida é do mundo. É que o CLJ, no Brasil, ele né? só tem aqui, Só tem aqui? no PV Sudeste. O CLJ só tem sim. aqui. É um curso que nasceu no coração do Roberto, porque ele viveu a vida para o Ministério de Juventude, né? E ele estruturou o curso e desenvolveu aqui, que é onde ele atua, né? Então, o CLJ só tem aqui. O CLD tem em vários PVs no Brasil, pelo menos, e em outros lugares do mundo, mas o CLJ é só aqui. Legal. Que legal, não sabia. Só no CLD mesmo. Tanto que não é reconhecido, tipo, fora, tipo, o CLD, o certificado dele serve para os outros PVs do mundo, Estados O Unidos Word of e Life tudo mais. autentica o certificado do CLD. Legal. Agora, o CLJ é um curso É mais local, que né? agrega mesmo só a igreja local. Então, o certificado dele até o pessoal começa a brincar demais, zoar demais. o Fica CLJ. zoando, gente. Porque, não, CLJ, tipo, é um curso que não faz nada, um curso que nem é reconhecido, curso que é isso, que é aquilo. entende? Porque é só aqui no PV Sudeste. Nossa, que legal. Aí agora vocês podem me dar outra pergunta. Como foi pra vocês essa parte de escolherem vocês? Nossa, gente, uma aventura, tá? Vocês estavam vivendo aqui desse lado de Tava quem é ansioso que aqui. vem, Drama, não sei né? o quê. E a gente do lado de lá, mano, pra qual igreja eu vou? Eu vou brotar do nada numa brotar. igreja que eu nem conheço ninguém, que ninguém me conhece, vou estar servindo lá. E na minha realidade, né, eu sou filha de pastor e sempre fui muito ativa na minha igreja, principalmente no ministério com adolescentes, sempre servi muito lá. E aí eu comecei a orar muito por isso, porque eu vou passar um ano inteiro servindo em uma outra igreja, e é uma experiência que eu não tinha, né? No CLD a gente vai às vezes para algumas igrejas, mas no CLJ ia ser todo fim de semana, desenvolvendo um trabalho com um grupo específico. E aí eu fiquei nesse dilema, né? Nossa, como que vai ser isso? E aí eu e a minha família, a gente começou a tentar buscar alguma alternativa. Eu até comentei com o Carlinhos que a gente tentou burlar um pouco o sistema, assim, tentou... Aí eu conversei com uma amiga, amiga, seria muito legal se eu fosse para essa igreja, que ela também estava no CLJ. E aí eu ficava com seus pais, né? Os seus pais conhecem os meus, tipo, mais fácil, essa logística toda. E ela vai de carro com o pai, então até essa questão do transporte. Aí meu pai, com certeza, filha, porque, né, do nada eu indo pro São Paulo. centro de São Paulo. Você nem conhecia, né? O São Paulo ZL. né? Gente, eu não ando sozinha em Recife, eu ia fazer o que andando sozinha em São Paulo. Mas Deus começou a mover as coisas, sabe? Nesse quesito de ministério, assim, é o Senhor que faz. Então, as portas começaram a se fechar para aquilo que eu estava planejando, né? Para aquilo que eu estava montando, para aquilo que eu estava querendo, que parecia ser Tava mais muito fácil. assim, eu tava muito mano. na zona de conforto. Na zona de conforto. Que você planejar o quê, Rebeca? Deixa eu mudar aqui, eu que vou fazer. E aí começou, aí o Orley me mostrou, né, essa igreja, ó, Zona Leste de São Paulo, você teria que ir
de ônibus e pegar metrô, e seria essa logística, e iria um rapaz com E você. tinha foto? E tinha foto da igreja? Nada, Assim, nada, Só não falou, tinha ó, a nada. igreja é essa. Só falou. O irmão Dário já sabia tudo sabia da tudo Filadélfia. antes, O né? irmão Dário é meu pai. O irmão Dário. O irmão Dário já Ainda bem. puxou já a capivara, Total. já foi. já sabe até onde o pastor Moisés se formou. Onde o pastor morava. Nome do pai e da mãe nome do do pastor pai, Moisés. da Não, mãe. gente, foi uma saga, porque eu fiquei conversando com o Orley, né? Ah, isso e aquilo, e essa igreja, aquela. E aí eu ligava pro meu pai. Pai, então, vai ser essa igreja. Mas, pai, eu tô crescendo, é hora de viver essas coisas. Mas vai aprender a andar sozinho em São Paulo, Rebeca. Vem aprender aqui. Vai aprender sozinho na maior Desespero. capital do Brasil. Pra Zona Leste. Só que quando eu comecei a pensar mesmo no quão real isso podia ser, eu confesso que eu comecei a ficar muito animada. Tipo, que incrível que seria poder ir sozinha para a Zona Leste de São Paulo e desenvolver um ministério na igreja. E quando ele me falou o nome, eu fui stalkear, né? Fui abrir no Instagram, procurar no YouTube. Dá uma stalkeada. E você pegou um período pós-Cacá, né? Período Boa, pós-Cacá. que tava na mídia, que a igreja já tava tava na online. Já tava na mídia, mídia, já tava- já tinha vídeo. Já Boa, tava com uma boa. câmera mais bonitinha. Já tinha. O Alberto doou a câmera também. Já tinha Legal, a identidade legal. visual nova e tal. Fosse em 2018, 2015, 2016, assim. 17. E isso me chamou muita atenção, inclusive. Eu consegui stalkear a igreja, tipo, eu consegui ver muita coisa. E ela é parecida com a minha em alguns aspectos, então eu gostei muito. E aí eu já enviei pro irmão Dário. Eu falei, ó, essa aqui é a localização, essa aqui é a igreja, olha que legal, parece a nossa, não sei o quê. E aí a gente começou a assimilar mais a ideia, sabe? E eu passei a sonhar os sonhos de Deus para mim. Então eu comecei a ficar mais animada por ver que Deus estava movendo. E é muito louco isso, porque tanto na minha história como a do Carlinhos, a gente vê muito que a gente planejou coisas, o Senhor desfez, fez o plano dele e é muito melhor provar o plano dele, sabe? Da Então, hora, meu. ao longo do ano a gente realmente percebeu isso. E aí a gente começou a saga para chegar até aqui, mas deixa o Carlinhos compartilhar como foi para ele descobrir que viria para cá. né? É verdade. Foi em cima da hora, assim? Tipo, Foi Foi muito em cima da hora. Tipo, na sexta, não foi? Ou foi no sábado mesmo? Foi na sexta. Foi na sexta. Foi na sexta de manhã. de Na manhã. sexta de manhã Então, a gente descobriu. o Orley falando com vocês falando E falando Aham. com a gente. Não, a gente é. tava no esquema do café da manhã achando sem saber que se havia a alguém. Achando galera que ia ia vir vir. alguém, Aí, ó, na E- quinta não vai dar. Deu tudo errado. deu não tudo vai errado. ser. Não E vai a gente ser. sabia dos colegas que viriam. Então, você vai pra essa igreja? Legal. Você vai pra qual? A gente conversava entre Tinha a um gente, pessoal né? que veio pra cá, pra Zona Leste também. Isso, aham. E até os que iam vir pra cá e não puderam, a gente também conversou com eles. Por que não tá. pode? Não sei o quê. Vai lá, ai, tá bom. Aí depois o Orley convidava outro, né? E você pode? Olha essas circunstâncias. Até que chegou na gente, né? E perguntou se a gente podia. Então, foi na sexta-feira que o Orley acabou me chamando pela manhã. E, Carlinhos, está disponível, não sei o quê. E, tipo, fui lá conversar com ele. Ele chegou, cara, tem uma igreja, essa igreja, assim, assado, na Zona Leste, em São Paulo. Falei, Orley, não é uma em Osasco? Porque eu vi uma galera comentando sobre umas pessoas que estavam perguntando para eles, os CLJs que eram meus CLJs, perguntaram para ele, algumas pessoas, quem era o Carlinho. Aí, tipo, eles criaram na minha cabeça uma expectativa de que eu ia pra Osasco, porque a galera que tava perguntando sobre o Carlinho É de era uma Osasco, galera é de Osasco. Aí eu, caraca, eu vou pra Osasco, os meninos. Nossa, é uma galera muito fera, Carlinho, isso e aquilo. Eu falei, caraca, eu vou pra Osasco. Então eu criei essa expectativa na minha cabeça de que eu ia pra Osasco. Ia Estamos conhecer meio longe de Osasco. era uma galera que eu já tive contato, já conhecia assim de início, já tinha visto pelo menos. E eu fiquei com aquela expectativa no meu coração e ansioso. Caraca, eu quero muito começar o ministério final de semana. Porque quando eu entrei no CLJ, eu queria viver muito essa experiência do ministério. E eu orava muito para que Deus me colocasse uma igreja onde tivesse líderes de juventude, líderes que lidassem com essa faixa etária, né? Que tivessem há muito tempo. E Fábio, Divani... Fábio Divani, então aí, ó. Foram 20 nossos anos, líderes. quase Foi 20 meu anos, hein? líder, Fábio Quando Divani. eu era adolescente, né? Isso, quando eu cheguei, fiquei sabendo isso, eu, caraca, e foi fantástico, tem sido fantástico até agora, então se tornaram um exemplo, tanto que eu aprendi durante o decorrer desse ano, com conversas, o lidar e o modo como os adolescentes enxergam vocês, para mim é um exemplo, fruto de grande esforço, trabalho, dedicação e de compromisso com Cristo, acima de tudo também. E quando o Orley pegou e veio conversar comigo, né, falou, você vai para a Zona Leste. Eu, pô, não é Osasco, Orley? Ele falou, não, que Osasco?
eu falei, ué, mas falaram que era Osasco? Aí eu, Os caras falou? falaram. No rádio, a Rádio Peão. Pegadinha. Aí eu peguei e falei, tá, mas alguém vai comigo? Aí ele pegou e falou que uma menina ia. Eu nem sabia que era a Rachel, né? Aí eu falei, aí ele pegou e falou assim, tá, olha, mas só que eu venho de uma igreja bem tradicional. Igreja bem certinha, não tem palma e tudo mais. Aqui a galera aplaudam Jesus, isso é tudo novo pra mim. Então de início foi, caraca, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Entendi. Então, quando o Orley falou que, nossa, é uma igreja que é assim, uma igreja que é assado, pá. Aí eu falei, não, Orley, tudo bem, vamos lá. E ele falou, né, que seria uma igreja que daria oportunidade, uma igreja que é aberta. E eu falei, não, tamo junto. Vou conversar com o meu pastor, né, pra ver o que ele acha e tudo mais. Eu admito que eu fiquei com um pezinho atrás. E quando eu fui conversar com o meu pastor pegou e falou assim, Carlinho, você não vai pra lá porque você vai mostrar quem o Carlinho é. Mas você vai lá porque existem adolescentes, existe uma galera que precisa conhecer Jesus. Existe uma galera que você pode falar de Jesus para ela. Eles não precisam do Carlinho, mas eles Legal. precisam de Jesus. Amém. E você pode fazer isso. Deus está confiando a você isso, então vai, cara. Nem pensou na igreja, nas diferenças. Então. Ele já deu para você a ideia de que não pensa nisso, pensa nos adolescentes. E o meu pastor, ele batia muito nessa questão de, cara, isso vai ensinar você, vai forjar em você um caráter do qual você deve ter, sabe? Então, mediante as diferenças da doutrina que as igrejas têm diferente assim e tudo mais, isso vai moldar quem você... vai moldar o seu padrão de pensar, vai moldar você, o seu caráter e tudo mais. Então, essa questão me pegou demais. Meu pastor sempre foi de bater assim, onde deve bater mesmo. Então, caraca, naquela pastor, feridinha ali que tá ardendo, ele pega e enfia o dedo ali. Então, eu vi, né, tipo, aí foi na sexta-feira, acho que na sexta de manhã isso aconteceu, na sexta de tarde eu já liguei pro Fábio, alguma coisa assim, o Orley confirmou com você, e a gente ligou, conversou um pouquinho, né, aí falou, não, amanhã a gente tá lá, Fábio, não sei o quê, amanhã a gente tá no café da manhã aí pronto, aí começou toda aquela dinâmica de arrumar as coisas, de caraca, o que eu levo, o que eu faço e para onde eu vou. Aí pesquisei, né, também sobre a igreja, a metrô, toda a dinâmica também. Então, aí depois que o Orley pegou e falou para mim que era a Rachel, né? Então, no almoço eu cheguei para ela e falei, conversei com ela já sabia que era eu, né? O Orley confirmou primeiro com o Carlinhos, né? Ó, você vai, confirmou você é um menino. E aí, depois da conversa com o Carlinhos, ele me chamou. Então, você falou com ele no início da manhã, mais ou menos. Uhum. No fim da manhã, ele falou comigo, antes do almoço. Aí, quando ele falou comigo, ele confirmou, né? E eu... Gente, é muito engraçado, que eu fui super animada. E aí, quando confirmou, eu falei, Orley, eu posso orar pelo que tá acontecendo? E aí, eu orei junto com o Orley, a gente agradeceu porque tinha dado certo. E aí, eu falei, quem que vai? Aí, ele, o Carlinhos vai com você. Aí, no almoço, você... no almoço, me chamou pra gente confirmar tudo. Sentei com ela, a gente arrumou direitinho as coisas, horário de saída, e foi bem doido, porque a gente queria sair no horário e o Uber não chegava lá, e tava com dificuldade, chovendo ainda mais. Mas no final deu tudo certo, e a gente chegou no metrô aqui, e olha pra cá, olha pra lá. 500 mil pessoas? Nossa, sim, Nossa, tudo novo. bastante gente. Sábado, até que deu tudo certo. A gente chegou. E eu conhecia um pouquinho, porque quando o meu pastor, ele acabou mudando de igreja, né? Ele veio para São Paulo, pro Brás ali, da igreja do Brás. E ele me ensinou um pouquinho sobre o metrô. Pelo menos até o Brás eu conseguia chegar, até o Moca ali, sabe? Então, pronto, pegava a linha vermelha ali, só vinha até o final dela, que não era nada tão difícil, mas era novo. E o novo acaba, sei lá, despertando na gente uma certa atenção, né? Então, isso foi bem legal. Então, chegar na casa de vocês, assim, vocês estarem lá esperando a gente, foi, nossa, tipo, caraca, onde eu tô, sabe?
Quem é esse pessoal? Onde eu tô, quem eu sou, quem é quem. Aí você chegou lá, já viu a gente falando pra caramba. Né? Nossa, a gente fez uma reunião que durou quase o dia todo, né? Não, foi o dia Foi. todo. De manhã um até umas 4 café horas. que durou Foi um até café. o Durou almoço, almoço. o almoço que durou Foi. até a janta, a gente Aí na no mesa, almoço a gente não saía tirou, da mesa. a gente tira as coisas do café, É, a aí gente já não saía põe da as mesa. coisas do Depois do almoço. É, aí o Fábio já começou a zoar, umas piadinhas, e eu acreditava nas piadas. Até hoje. Até hoje eu acredito em tudo que o Fábio fala. Fábio e Eu as acredito. piadinhas, né? Tipo, Rachel, então você vai ter que, sei Você vai lá, ter que pregar no culto Pregar domingo. no culto Leite. domingo. Então, esse domingo agora você prega no culto. esse culto domingo agora é você que prega, E viu? vai ter que ter apelo, tá? Aí chegou eu Rachel, lá com meu o sotaque paulista super forte, e eu com vontade de rir, mas com zero intimidade pra Ô, zoar. meu. Chegou um cara super novo com o cabelo grisalho. A Divani com um monte de planilha explicando um monte de coisa. A Divani é a mina do Excel. A Divani é a louca do Excel. Então, Rachel, nesse dia aqui você vai dormir na casa da Janete. Esse dia é um mês inteiro da... Depois você... E aí, Não. vocês já falaram, sexta-feira, se vocês quiserem dar aí o estudo, a célula, eu olhei pro Carlinhos, o Carlinhos olhou pra mim. Aí vocês falam, a gente vai pensar, tá? conhece A gente nada. avisa. Não, a gente já chegou a 1 milhão, né? A gente já chegou. E ó, gente, eu acho que assim, só ressaltando aqui uma coisa muito importante, né? Que quando nós pensamos em chamar vocês, né? Até ali quando a gente conversou, a gente não sabia que eram vocês, mas Deus já sabia, É verdade. né? A gente já tinha no nosso coração, assim, de que a gente iria dividir o trabalho. Eu acho que isso foi muito importante. É. Foi colocar a confiança, né? Acho que vocês estranharam um pouco no começo, né? Porque no primeiro dia, a gente já chegou e falou, ó, é assim, ó, vocês têm a liberdade de fazer aquilo que vocês estão aprendendo. Porque para nós, na nossa cabeça, vocês estão colocando em prática tudo aquilo que vocês têm aprendido. É verdade. Então, acho que para que tivesse o êxito que teve, acho que foi legal isso daí, né? Essa liberdade E a nossa de vocês confiança, poderem... né, Fábio? Sim. No Palavra da Vida, né? Sim. Em saber que ensina algo certo, ensina Sim. algo, né, correto, dentro da palavra. Então isso também ajudou muito, né? No meio de um mundo que a gente vê, cara, infelizmente, de algumas heresias, tudo assim, a gente vê o Palavra da Vida, uma instituição extremamente séria, Extremamente séria. né, confiável. E então... o mais legal que eu vejo também é que foi resposta de oração, né? Nossa, assim. Depois que a gente conversou e ali naquele café da manhã, barra almoço, barra mania de açaí, sei lá, foi tão... Nós fizemos tanta coisa ali. Depois que a gente se conheceu melhor, a gente ali se apresentou, né? Tá, olha, eu sou tal, faço tal coisa, tal. A gente foi conversando ali junto. Acho que depois, assim, eu fui embora, né? E pensando, eu falei, caramba, Deus foi a resposta de oração, né? Depois de ter conhecido vocês melhor e ter conversado mais, assim, ter conhecido vocês e visto, assim, falei, foi resposta de oração de que Deus, ele tá cuidando da gente e dos nossos, né, dos nossos adolescentes, da galera. Uma Uau, galera gente, nova. glória a Deus. Esse ponto que o Fábio falou é muito relevante. De, tipo, desde o primeiro fim de semana, vocês deixaram muito claro que a gente ia ter oportunidade, sabe? Que vocês estavam dispostos, que abriram as portas para realmente crescer junto. Então vocês falaram, se vocês tiverem ideias, que vocês estiverem aprendendo, que vocês estiverem vivendo, vamos construir junto. E esse sentimento de vamos construir junto fez a gente se sentir mais confortável de realmente fazer. E Jesus fez, sabe? Através dos 6 aqui, né? Então essa forma que vocês permitiram e realmente nos convidaram para permitir que a gente atuasse, né, e vivesse o que a gente estava aprendendo, foi muito fundamental para tudo que a gente viveu esse ano, assim. As oportunidades que vocês nos deram. Mas assustou, né, no começo. Assustou. Fala sério, cara. É que, tipo, Assusta, a gente né? não conhecia tanto sobre a igreja, e vocês não conheciam sobre a gente. Então eu fiquei, caraca, eles confiam muito em mim, eles nem me conhecem ainda. E aí, na primeira célula, a gente pediu para vocês darem, né, o estudo, e aí a gente pôde sentir, ver quem eram os adolescentes. Mas, nossa, na primeira célula, a gente já tinha feito uma roda aqui enorme, já tinha ficado com os jovens pedindo pizza. Sim. A gente já tinha rido muito com eles, então... Deu pra conhecer. A igreja como um todo acolheu, assim, de uma forma muito única. Legal. E uma coisa importante que a gente zela muito, eu acho que de todos esses anos que eu estou no ministério, é discipulado.
Andar E vocês tiveram um papel fundamental nesse momento em que vocês estiveram na casa dos pais, porque vocês estiveram discipulando muito de perto os adolescentes. É coisa que nós, infelizmente, não temos como fazer isso, né? E isso acho que foi o lance legal, assim, do... Eu fiquei muito feliz, aliviado e, assim, bem feliz mesmo, quando a gente começou a receber feedback dos pais. Teve pai que chegou na gente, olha, Deus está usando a vida de vocês para fazer esse projeto. Eu acho que Deus ouviu a minha oração. Tanto que eu pedi para minha filha, para o meu filho, estar mais perto de Deus. se envolver. E eu falava assim, meu Deus do céu, o que a gente está fazendo? Teve pais que chegaram em nós, né? E um dos que chegaram falando assim, tem abençoado até eu. Tá sendo bênção até pra mim. Tá ajudando a gente a ter mais tempo, né, de família, como comunhão, família. Falando mais de Deus em casa. Muito legal. E isso me tranquilizou demais, mano. É. Vocês receberam esse feedback, Eu né? fiquei tranquila quando a gente fez aquela reunião, porque várias pessoas vieram falar com a gente e tal, mas ao mesmo tempo eu fiquei aflita, porque a gente sabe depois que no dia a dia, e é muito aquilo que vocês mesmos falaram antes, né? Todo mundo fala ok, mas aí na hora, quem a gente vai poder contar mesmo? Porque acontece os imprevistos, né? E aí eu comecei, a louca da planilha, né? E aí comecei a falar, qual dia você pode? Qual dia você pode? Qual dia você pode? E comecei a ir atrás de todos os pais para falar, me dá o seu dia. Porque eu preciso adequar, né, o cronograma na vida das famílias. As famílias têm aniversário, têm casamentos, viagens, né? Tudo. Tem tudo. Eu não posso definir que vai para essa casa. Eu tenho que dispor conforme a disponibilidade da família. Então eu comecei a pegar o celular de todo mundo e falar com todo mundo durante a semana. Mas aí eu vi que depois foi fluindo. Aí as pessoas começaram a oferecer. Ao invés de eu buscar, né, e falar, pode ficar na sua casa? Pode ficar na sua casa. As pessoas começaram a me procurar e falar, pode ficar na minha. Na outra semana, pode ficar na minha. Aí isso, acho que foi a forma de até a gente entender que eles aceitaram muito bem, né? E é o que eu falei hoje para a igreja. A igreja aceitou e principalmente os pais, né? Porque foi fundamental. Entenderam que o projeto era assim, né? Para ele funcionar, ele teria que ser assim, teria que ser com os pais. Foi o que a gente de Porque fato os apresentou. adolescentes sozinhos, eles queriam, mas eles não podem, né? Eles não estão nesse nível de... Eles ficaram empolgados também. Antes de conhecer ficaram vocês, eles estavam empolgados. Mas a gente precisava do apoio dos pais, né? Isso era fundamental. Eu queria ter visto como que foi, sabe? Toda esse antes da gente vir. Porque quando eu cheguei no primeiro dia, os meninos já começaram, Carlinho, eu não falei com nenhum menino. Não falei com nenhum menino, não olhei pra nenhum menino. Mas quando eu subi aqui, a galera, Carlinho, eu, caraca, quem são esses meninos? Ali já, nossa, são fera. Então a recepção em si foi fundamental. E dentro dessa questão dos pais, ter os pais nos receberem como receberam, abrir as portas, abrir as casas, assim, foi fundamental para a nossa experiência como o ministério de final de semana dentro do CLJ. Foi fundamental isso. E até com o decorrer do tempo, eu vejo como é fundamental também os pais participarem disso. É verdade. Sim. É muito importante. Faz total diferença. Eu estou na casa dos adolescentes e os pais sabem qual é o meu papel lá dentro. E isso acaba facilitando muito o meu trabalho com eles. E eles se preocupam em facilitar o seu trabalho também. Sim. Então, é muito bom envolver os pais assim. Caminhar com os pais dentro desse projeto é essencial, ao meu ver. Acho que na fase de vida da adolescência é importante que os pais façam parte, né? Então, é muito importante que no projeto os pais tivessem um papel tão fundamental, assim. E mesmo que no início tenha sido difícil a adaptação nas casas, né? Porque, querendo ou não, eu era uma estranha ali, eu não conhecia aquela casa. Então, como que ia funcionar a rotina daquela família, que era diferente uma das outras. Mas pelo fato de acontecer, pelo fato de eu dormir lá, fazia com que a intimidade acontecesse mais rápido. Então, em 2 finais de semana naquela casa, meu Deus, a terceiro final de semana eu já chegava cumprimentando o cachorro, o gato, o teto, já sabia tudo. Então, a intimidade realmente fluía, tanto com a família como com o próprio adolescente, né? Tipo, eu dormi com ele ali, eu conheço o quarto dela, então
Muito legal isso. cresce, aproxima, sabe? E aí chegou no momento que eu era amiga delas. Então, Rachel, eu quero muito que você venha pra minha casa. Vamos ver com a minha mãe, marcar o dia. Aí começou a ter os grupinhos, né? Uhum. Caso da Janete que o diga. Né? Nossa, era a festa do pijama toda sexta. E sabe? quando... Um indo pra do outro que juntava. E quando a Rachel ia pra casa de uma adolescente, elas se combinavam de um monte pra dormir. De um monte. E a mesma coisa o Carlinhos, né? Não, é de fato. Tipo, tinha final de semana que os meninos mandavam mensagem e falavam: Carlinho, caraca, eu falei com a Divane pra deixar você na minha casa, mas já tava na casa de outra. Eu vou falar com ela pra ver se ela consegue deixar. Pra ver se no próximo. Então. Ai, meu Deus. Facilitou muito o nosso trabalho isso aí. A Divane principalmente, né? Mas eles me deixavam louca às vezes. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso ver isso com os pais de vocês. Né? Não dá porque tem final de semana que ok, mas outros não, né? Então eu tenho que saber dividir. Também não posso colocar 2, 3 finais de semana na mesma casa, porque vocês já estão mais íntimos. Não, e se depender precisa, deles, é todo final de semana, né? Eu tinha que fazer essa separação toda, mas acho que fluiu super bem. Importante. Até pra eles mesmo como grupo, sabe? Agora eles são amigos entre eles e um vai pra casa do outro, independente se eu e o Carlinhos estamos ou não. Tipo, É verdade. Eles estão mais íntimos entre eles E isso mesmo. aproximou, né? Sem dúvida. Acho que a gente pode falar um pouquinho da programação, né? Como a gente foi fazendo. Porque a adaptação de vocês foi bem legal, né? Foi bem tranquilo, as casas receberam bem, a gente começou a ficar tranquilo, a agenda começou a fluir. E aí a gente fez um planejamento de, como a gente sempre faz, né? De redes de adolescentes, eventos de adolescentes. E a gente começou a juntar a galera aqui no canto da igreja, né? No lado aqui dos adolescentes. E a gente começou a construir a programação. Era a célula, mudou, né? A célula era sábado. A gente começou a colocar na sexta, porque vocês chegavam na sexta. O que foi online era de terça online, né? Antes era sábado, mas era antes da pandemia. 2019. Aí, porque vocês chegaram na sexta, a gente colocou a célula na sexta. No sábado, dependendo do final de semana, tem a rede, né? Ou algum evento que a gente quiser fazer. No domingo, o culto. No domingo, o culto. Então a gente começou a mudar a célula para sexta e aí a gente começou a ter essa rotina de célula de sexta. Foi bom pra gente que a gente conseguia participar, porque a gente não tem aula de sexta, conseguimos, né? Mas e aí a primeira célula vocês não ministraram, vocês começaram a ministrar na segunda, né? Fala pra gente um pouquinho como foi essa parte de ministrar célula, de ter esse contato. Acho que logo de início, quando vocês deixaram aberta a oportunidade de estar ministrando para eles, foi algo que a gente, caraca, literalmente eles estão contando com a gente mesmo, estão deixando aberto, estão confiando na gente. E isso de início foi bem legal. Só que a gente ficou meio em choque assim de início, tanto que eu e ela, a gente foi conversando no metrô no mesmo final de semana, primeiro final de semana, e vocês queriam que a gente ministrassem no primeiro, no próximo, né? No primeiro final de semana oficial que a gente vinha. E a gente falou, a gente não sabe como é o trabalhar deles com os adolescentes. Vamos ver observar primeiro, né? Tal. Vamos observar, vamos ver como que eles trabalham e depois a gente vai conduzindo da forma que eles já estão acostumados também. Porque a gente não precisa chegar e já começar a chutar tudo da forma que a gente acha que vai ser legal para eles, mas vamos captá-los da forma como eles já vêm caminhando. E conforme esse caminhar que eles já vêm, a gente vai introduzindo o que a gente quer introduzir. E foi bem legal, assim, sabe, ter essa oportunidade, pelo menos para mim, porque a minha igreja é muito pequena, então eu era o único adolescente, eu era o único jovem de lá. Então não tive essas oportunidades. E vir pra cá e logo de início, vocês contarem com a gente dessa forma, pra mim foi resposta de oração. Porque eu queria muito ter essa oportunidade de desenvolver oratória, de estar falando, de preparar estudo lá durante a semana para chegar aqui no final de semana e falar para eles. Que legal. Com eles. Então, pra mim foi muito bom, foi uma experiência muito boa, entende? Muito legal. É muito, muito legal poder aprender um monte de teoria e vivê-las no fim de semana. E desde o início vocês permitiram isso. Então, ministre a célula, ou pense na programação de tal sábado, ou a gente tem essa atividade. O que a gente monta aqui nessa atividade? Então, realmente
As dinâmicas Aham, também, né? As dinâmicas, as respostas dos adolescentes, como eles agem, como a gente vai agir com eles mediante a reação deles. Então, foi muito aprendizado prático, assim, e como acrescentou a nossa experiência com Jesus, no que ele tem feito em nós como líderes, foi muito acrescentada por causa do ministério nos fins de semana. E a sexta, né, as células, como o Fábio mencionou muito sobre discipulado, era o discipulado em grupo. E aí, durante o fim de semana, a gente tinha algumas conversas individuais, a gente conhecia mais eles. Mas a célula era o discipulado em grupo. Então, no início, a gente fazia junto, né? E aí, eu falava uma parte, o Carlinhos falava outra parte, aí o Carlinhos falava e eu complementava. Então, os adolescentes como um todo conheceram nós dois juntos, né? Ministrando a célula juntos. E aí, com o passar do tempo, a gente decidiu dividir. Então, eu fiquei só com as meninas numa sala, o Carlinhos só com os meninos numa outra sala, e aí a gente acabou tornando mais profunda essa reunião. Então, os adolescentes já estavam mais dispostos a compartilhar a dificuldade deles e fazer perguntas, né? Compartilhar sobre a semana, o que eles tinham vivido, seus desafios. Então, a gente acabou criando esse laço muito forte, muito marcante assim, nas nossas células. Então, foi uma experiência muito especial poder estar à frente disso nesse sentido, sabe? Legal. Pra gente também foi bem bacana, né? Sim. E a gente tava, o Fábio, né? Que sempre ministrava. O Fábio e o Julie, né? Que na época apoiava. Começou a ter mais esse tempo e tal. E até porque, assim, não sei se vocês lembram uma conversa que tivemos no início, né? Assim, é legal, tá? A gente ama ministrar. É muito gostoso. É o que Deus quer pra gente, né? Como líder de ministério. Só que em algum momento eles precisam ter uma interação com pessoas que estão com uma idade mais próxima da deles, que falam uma língua, né, uma linguagem mais próxima da deles. E vocês, né, nos ajudaram nisso. Né? A gente estava iniciando um novo tempo, com um novo grupo, e a gente precisava que pessoas nos ajudassem a formar esse elo. Comunicar, né? E eu acho que isso foi legal, porque vocês nos ajudaram a formar esse elo. E a gente descobriu coisas, né, que a gente não tinha essa prática antes, que era, por exemplo, a questão da divisão da célula, né, de pegar as meninas e fazer as meninas separadas dos meninos. Poucas vezes a gente dividiu. Pouquíssimas. Poucas vezes. E a gente achou que foi muito produtivo, porque as meninas, elas participavam um pouco quando a célula era junto. Falava pouco. Na verdade, não sei se vocês lembram, tinham pouquíssimas meninas. Sim. 2 meninas. Gente, na primeira célula tinham 2 meninas e uns 10, 11 moleque. E em uma das últimas células, a gente tinha Maioria menina. maioria. A gente tinha maioria. Então foi um marco, assim. Eu falei, gente, vocês têm noção que na primeira final de semana só tinha eu e fulana? E agora a gente já tinha um número bem maior, assim. Pela glória de Deus. A interação das meninas melhorou muito com elas. Elas ficavam muito separadinhas aqui, uma num canto, outra no outro canto. Agora elas ficam tudo ali conversando. A gente Juntas, tinha, né, teve alguns casos que a gente até se preocupava muito, falava, nossa, a pessoa não conversa, não se envolve. E até as pessoas mais tímidas começaram a se envolver, né? Vocês conseguiu ter esse... E assim, a gente fala isso porque para as pessoas fora pode parecer estranho, pode parecer besteira, isso aí é coisa de adolescente. Mas não é coisa de adolescente, gente. É um momento onde o adolescente ele precisa ser acompanhado, ele precisa ter amizades que construam um caráter bom nele. Para ele crescer saudável, tranquilo, sabendo tomar decisões, entendendo o que é certo, entendendo o que é errado, né? E é bom que o adolescente ande em grupo, né? E porque eles se identificam, né? Sozinho ele se sente estranho, né? Então em grupo ele se sente ali acolhido, né? As pessoas estão vivendo o mesmo momento de vida deles, então eles se entenderam como grupo, né? Que eu sempre falo, quando a gente começa uma nova turma, né? Até do que você falou, Vitor, que eu e o Fábio estamos acostumados a ter novas turmas. É essa identidade que a gente sempre quer passar para eles, deles terem entre eles. Vocês são um grupo. Vocês fazem parte da igreja, mas vocês estão dentro deste grupo de adolescentes. E vocês são importantes, né? E eles se integram dessa forma. Acho que isso para mim, foi maravilhoso. Formarem um grupo. E um dos maiores objetivos do líder de adolescente é que os adolescentes eles sejam melhores amigos ali, né? Entre eles. Sim. Porque eles vão se fortalecendo, um vai ajudando o outro, né? Porque eles vivem em bando, né? Eles têm essa coisa do bando. Então, a importância deles serem amigos, né? Nessa fase é muito essencial, né?
pro crescimento deles. E isso é bem legal, que por conta dessa afinidade que eles tinham de ir na casa, de estarem todo final de semana na casa de alguém, e tudo trouxe essa amizade, esse vínculo, né? Uma confiança. Eles começaram a ter esse vínculo de confiança. No início, na verdade, eles tinham dificuldade de interagir entre eles. E o que me chamou muito a atenção foi que entre eles começaram a interagir Nesse nível, no nível de tipo assim, ó, eu tô cometendo tal pecado. Entre eles. E eu tava aqui falando com fulano e me chamava na conversa 2 adolescentes para falar de um pecado que eles estavam cometendo e de falar assim, e a gente tem visto que isso, tipo assim, não tem sentido. O que você fala, né? De para que a gente possa para ajudar, tal, a gente eu achei super interessante, né? Sabe por quê? Cara, é um negócio que no início do ano a gente não tinha essa perspectiva de ser tão rápido, tão logo, né? E foi um negócio assim que foi muito... Eles entregaram uma confiança. E, gente, isso chama temor a Deus, né? Porque a maior preocupação da gente com o adolescente é assim, é a gente olhar para eles, legal, eles estão reunidos em grupo, tá? Isso é gostoso, isso é bom. Mas assim, qual é o nível de temor a Deus que esse adolescente tem? E a gente começa a entender que o nível de temor a Deus que o adolescente... Que eles estão entendendo isso quando eles começam a identificar que eles estão errando. Preocupado com a salvação quando eles deles. Começam a se preocupar. Isso é legal. Então, isso me chamou muita atenção. Né? Porque para mim, falou assim, esse foi um grande upgrade que a gente teve dentro do ministério. Demorou, ou aconteceu, de fato, que eles... nisso que o Fábio falou sobre a questão dessa preocupação de pecado, para eles começarem a contar com vocês, ou confiar em vocês, ou pedir conselho para vocês, ou confessar pecado para vocês. Sim. Como foi isso para vocês, assim, sabe? Tá lá de noite, deitado do lado dele, ele virar para você e falar, mano, o negócio tá ruim aqui. O que eu faço? O que eu faço? Dá um conselho. Aí você vira e fala, quem sou eu? Os meninos, particularmente, sempre são mais fechados. E, ao meu ver, né, pelo menos, eles são mais fechados. E eles querem dar uma de bonzão e de, caraca, eu sou o cara e eu tô bem. Esses são os meninos. Agora, na primeira casa que eu fiquei, a gente teve papos profundos. Eles pediram, cara, mas como que você lida com isso? Cara, mas eu fazer isso. Mas, cara, e se eu faço isso e isso? Errado? Então, logo de início, eles já foram buscar conselhos assim. Não foram abertos para falar de fato aquilo que eles faziam ou viviam, mas eles buscavam saber o que era certo ou errado. E eles falavam, eu já vivi assim, eu faço isso, mas será que isso é errado? Por quê? Eles buscavam saber o porquê também e tudo mais. E no decorrer do ano, teve pessoas que antes de fazer qualquer coisa falavam, Carlinho, cara, eu tô pensando em fazer isso e isso, mas existe alguma coisa de errado nisso? Será que se eu fizer isso, eu vou estar pecando? Então, nesse sentido. Então, teve adolescentes também, teve um compromisso do qual a gente criou na célula, né, de confessar e criar uma rotina, assim, não uma rotina, mas ter esse compromisso de confessar os pecados uns para os outros entre nós, os adolescentes mesmo. E eu lembro que a gente sempre jogava bola e tudo mais nos finais de semana juntos. E depois um deles chegava para mim e falava, Carlinho, onde você pecou hoje? Onde você pecou hoje? Eu falava, caraca, eu não parei para pensar nisso. Então eu parava e pensava no meu dia. E, nossa, acho que hoje eu vacilei nisso. E eu perguntava para eles, onde você pecou hoje também? E às vezes eu nem precisava perguntar, mas ele vinha e falava, caraca, Carlinho, eu acabei pecando nisso. E eles sempre buscavam saber como que eles faziam para melhorar naquelas coisas, naquele aspecto, naquela área. Isso era muito bom. E isso acabava tanto me fortalecendo também, mediante o caminhar que eu tinha com eles durante o ano todo. Muito bom. Muito legal. Também teve outros adolescentes que, Carlinhos, você faz devocional todo dia, né? Lá no PV a gente tem uma rotina devocional, cara, bem regradinha mesmo. Ele, como que você faz sua devocional? Aí,
sentava com eles, ensinava sobre devocional, como fazer devocional, abria um texto bíblico, e eu falava, cara, o que você enxerga nesse texto? E eles, caraca, acho que Deus é assim, assado. Legal, o que mais que Deus é dentro desse texto, olhando para esse texto? Ele, nossa, acho que Deus, olhando para esse texto, Deus é assim, Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é isso, Deus é aquilo. Caraca, legal, isso aí, o que mais? O que mais? E eles olhavam para aquele texto e queriam ficar pensando em cima daquele texto sobre características de Deus e como Deus se revelava através daquele texto. Isso era bem legal. E acho que isso acabou fortalecendo, sabe? Criando, no primeiro semestre mesmo, uma certa confiança deles de chegarem a mim e pedirem conselhos. E às vezes era nos momentos mais descontraídos mesmo. Era no dia a dia, no conviver diário mesmo, na casa deles, assistindo um filme, deitado já. E a gente batia o papo lá. E ele começava a contar as coisas, se abrir, buscar conselhos. Então, isso foi bem legal. Eles se abriram de fato. Legal, muito bom. Pelo menos a parte dos meninos. O grupo como um todo, ele é bem heterogêneo. Então, ao longo do ano, algumas se abriam mais rápido, outras demoravam mais, algumas eram muito mais difíceis, mais fechadas, outras já queriam muito compartilhar tudo. Então, elas são diferentes entre si, né? Mas algo que eu vi muito latente foi a forma como eu me dispus a ser vulnerável de início. Então, eu mostrava, tipo, quando a minha semana não estava boa, ou quando eu estava passando por uma dificuldade, e elas ficavam, caraca, por que essa menina tá me contando, tipo, a dificuldade? E mostrava que, tipo, a gente é vulnerável mesmo e que a gente vai crescer juntas, sabe? Ou então, perguntar sobre as áreas, como que tá com a sua família, como que tá na escola, como que tá tal coisa. E, às vezes, eles nem paravam para refletir sobre aquilo, mas pensando, nossa, é verdade, e isso aqui não tá legal, então como que eu posso mudar isso? Então as perguntas, né, o ser intencional, o estar disposto a ouvir, o ter tempo disponível, eu tô aqui na sua casa para te ouvir, para te conhecer, então como é que você tá? E essa interação, né, fazia elas refletirem e começavam a pensar e compartilhar, e ao longo do ano isso ia crescendo, isso ia aumentando. Então, nesse segundo semestre, a gente viveu muito mais disso. No primeiro semestre, eu sinto que foi uma construção dessa confiança, dessa amizade, mas no segundo semestre, a gente estava desfrutando dessa construção. Então, nessa reta final, era tipo, terminou a célula, sentava junto. Não, mas e aí? E aquilo lá? E isso aqui? E o que aconteceu? Nossa, eu estou passando pela mesma coisa. E como o Fabinho falou, pela idade não ser tão distante, alguns dilemas são muito parecidos, sabe? Só que eu trilhei um pouco mais. Então, eu consigo enxergar com um olhar, com valores bíblicos muito mais reais do que elas. Então, eu estou passando por isso, igualzinho a você, mas eu estou fazendo assim, assim, assim. Vamos fazer junto isso aqui, sabe? Algo que ela nunca enxergaria, Jesus já me mostrou, então eu posso mostrar para elas também. Então, ao longo do ano, a gente conseguiu viver isso. Uma coisa legal também que eu vejo é que eu nunca, por exemplo, da minha parte, eu nunca quis mostrar para eles que eu era o cara super ultra mega inteligente que estava aqui, que sabia mais que eles e era super crente. Não, eu sou apenas um Carlinhos que necessita de Cristo todos os dias, que precisa olhar para Jesus todos os dias, que precisa de Jesus todos os dias. E assim como eles. E por mais que eu tinha respostas para muitas perguntas que eles faziam, eu me mostrava também necessitado de respostas para muitos dilemas que eu tinha. E eu pegava e conversava com eles de fato, mostrando que eu não era perfeito, sabe? Que assim como eu estava disposto a ensiná-los, eles também me ensinavam. Então, isso foi fundamental. No decorrer do ano, desde o primeiro semestre até aqui, essa questão que a Rachel acabou de comentar, de se mostrar disposto a ouvi-los e estar ali a buscar intencionalidade diante do relacionamento, diante das conversas com eles, mas se mostrar que eu também sou vulnerável, que eu também aprendo com eles, assim como eu estou ali disposto a ensiná-los, eles também acabam me ensinando. E isso foi muito legal, sabe? Então, eles mudaram uma chavinha, eu percebi que eles mudaram uma chavinha em relação a mim.
Aí eles olhavam pra mim e falavam, cara, é o Carlinho, ele não é só o cara que vem ministrar na célula na sexta-feira, não é só o cara que dorme na minha casa, não é só o cara do CLJ que tá por aqui. Não, mas ele é meu amigo, sabe? Porque eu confiava a eles também dilemas da minha própria vida. Eu falava, caraca, eu já passei por isso. Você compartilhar, né? Sim. É andar junto, né? Você compartilha do seu dia a dia e eles também, né? Suas dificuldades. Muito bom, muito legal. Quando a gente volta, né, pra Atibaia, a gente vai conversando, eu e ele, do que aconteceu, do que ele... Porque quando a gente chega, a gente acaba se separando, né? Ele vai pra casa dos meninos, eu vou pra casa das meninas, às vezes a gente nem se vê. E aí quando a gente volta, não, o que aconteceu, o que você viu, não sei o quê. Aí em um dos fins de semana, a gente conversou de tipo, cara, esse fim de semana... eles me ensinaram muito mais, sabe? Tipo, eles me bateram muito mais. Eu compartilhei um desafio e aí eles começaram a falar, não, Rachel, faz assim, pensa assim, Jesus disse isso e a Bíblia falou isso. E eu, caraca, verdade. Obrigada por compartilhar, sabe? Porque teve fim de semana que eu não tava bem e eu precisava que elas ministrassem. E na reta final a gente começou a desafiar eles a ministrarem, né? Então, a gente conversava e, ó, eu pensei em você para dar esse estudo. E aí eles se empolgavam, estudavam durante a semana aquilo, a gente conversava, e aí, tá tudo bem? Conseguindo estudar. E aí eu sentava e eu ouvia elas ministrarem. E eu era abençoada. E é realmente uma construção, é realmente um caminhar. Eu mesmo também fui muito abençoada nessas ministrações deles, assim, né? Eu falo mais do lado das meninas, né? Porque foi onde a gente ouviu, onde eu ouvi, e fui muito, muito edificada. Muito, muito, muito. Teve uma célula que eu tava mal demais. E eu ouvir elas ministrando foi muito legal. Foi impactante, foi muito legal. Falar assim, caramba, e numa simplicidade, num amor, num carinho, assim, pela Bíblia, pela palavra, para mim foi muito legal. Foi muito impactante também. É muito graça de Deus ver como foi rápido o crescimento. Porque, assim, na primeira célula era muito notável que só eu e o Carlinhos falava. A gente não sentia resposta, sabe? Mas na nossa última célula, a gente fez perguntas e eles estavam construindo o ensino juntos. Vocês lembram disso? Sim. Tipo, de relembrar de tudo que a gente viveu. Sim. E aí, um dos adolescentes fez uma pergunta e aí a gente devolveu a pergunta e aí juntos eles construíram a resposta daquilo e a gente pôde ver de fato o quanto eles estavam aprendendo, sabe? Eles entenderam, quando eles né? tinham crescido. Agora, por exemplo, se eles vêm com questionamento, eu devolvo, tá, mas como você lidaria com isso? E às vezes ele mesmo tem a resposta. Sim. Entende? Ele sabe a resposta. Ele só precisa de um Incentivo, esforcinho. Caraca, verdade. Pensar junto, né? É. Isso faz sentido. Faz sentido Faz pra sentido. você? Faz sentido, né? Normalmente já aconteceu muito comigo mesmo, sabe? De ter alguma coisa e buscar resposta em outras pessoas, quando na verdade... Você já sabe. De né? você Às lá. vezes é mais simples do que eu imagino, mas na minha cabeça é tão complexo, tão grande que, nossa, eu não vou conseguir sozinho, não tenho resposta, parece que acabou aqui. Mas quando eu vou lá e chego numa pessoa, converso e ela vai abrindo os meus olhos a entender aquilo de fato e relembrar algumas coisas, algumas verdades que já estão em mim, que já estão na minha cabeça, que eu já aprendi, acaba até criando mais confiança naquilo que eu venho aprendendo, sabe? Aí Aquilo que você. foi ministrado na minha vida. Aí você lança um faz sentido pra você mesmo. É. Faz sentido, Carlinhos. Nossa, faz sentido. É, pra quem tá ouvindo e assistindo aí, gente, é que o Carlinhos sempre ele, no final Frase de de algum efeito. argumento dele, né, argumento teológico, ele solta um faz sentido. Pra Faz galera sentido pra pra você galera isso. pensar. Pra você? Faz sentido isso pra A galera você. fica pensando. A galera fica pensando. E o pessoal fala, faz. Ou não faz, Ou né? não faz. Não entendi direito. Não, tanto que verdade. teve um menino que veio me pedir um conselho sobre algo que com certeza eu não concordava. E ele falou, Fabinho, faz sentido isso? No final da frase. Aí eu Já falei era. assim, ó, cara, isso não faz o menor sentido, desculpa. Por isso, Marcou a isso, geração. Isso que você falou não tem nada a ver. Aí eu falei, ó, isso que você falou não tem nada a Carlinhos, você ver. marcou essa geração aqui, cara. É. Daqui 30 anos a gente vai estar falando, faz sentido aqui, ó. Dos adolescentes, né? Mas legal. A gente teve muitas redes, né? Teve muitas células, teve muito evento.
E assim, eu acho que se a gente fosse falar uma por uma aqui, ia ser É muita coisa. muita São coisa, muitas, né? Mas aí pra gente poder passar dessa etapa, eu queria que a gente pudesse comentar um pouquinho sobre qual foi a sua expectativa de vocês, né? E se essa expectativa foi atingida e se foi diferente do que vocês esperavam. E hoje, no final, a gente queria ter feito esse podcast faz um tempo já. É Só verdade. que graças a Deus não deu certo. É. E a gente está fazendo no último dia de vocês aqui. É o ideal. Porque tem toda a bagagem. Entendeu? Então, assim, a pergunta, né? Vou fazer direitinho. A bagagem não. O que vocês esperavam, o que aconteceu e qual foi o resultado agora, no final, no último dia? É o que disso. vocês avaliam, né? Do que vocês esperavam daquele início e como foi? Como vocês avaliam isso? É uma pergunta boa, pô. Eu vou dar um tempinho pra vocês pensarem aí. Enquanto a Forte, gente... tá? Estamos falando da elite. É. Mas pode começar. Bom, a minha expectativa, cara, eu achava que eu ia vir toda sexta-feira, ia estar na casa de alguns adolescentes, Calma, vamos voltar um pouquinho. Você achou que você ia estar aqui assim, aí você ia estar falando, o pessoal ia levantar a mão, aceitar Jesus? De início eu pensei que quando eu entrei no CLJ, né, a igreja que eu ia fazer ministério, eu pensei que não ia ter as oportunidades como eu tive aqui. Então, caminhar lado a lado com os adolescentes. Os adolescentes agora falam, tipo, esses dias, né, ontem estavam falando, pô, sou cria do Carlinhos. Aí eu... Como assim, cria do Carlinhos? Você é o líder dele. Carlinhos, já era, perdemos aqui, ó. Aí... Já era, Fábio. Aí pronto. E eu vejo que no final de tudo, eu virei amigos dele, eu ganhei amigos também. Amigos da caminhada mesmo cristã, essa caminhada da qual Deus propôs a nós. E no início, isso nem se passava pela minha cabeça. Não vou criar amigos, vai ser um tempo de trabalho. Trabalho ali. Tipo, eu pensei que eu ia vir, ministrava aqui no final de semana e era isso, sabe? Não ia criar um vínculo assim tão grande. Não sei pensar, formular direitinho essa... Você nem pensou essa nisso ainda, pergunta né? agora. Agora que eu lancei a pergunta que vocês começaram a pensar nisso. Né? E você, Rachel, já muito pensou assim no que... Acho que eu e o Carlinhos, a gente estava postergando pensar sobre tudo que a gente viveu, sabe? Porque não caiu a ficha ainda, que realmente é o último fim de semana oficialmente como CLJs aqui. Mas de início, o que me veio à mente é que eu jamais imaginei uma interação tão viva e real de amor e de amizade com esse grupo. Eu compartilho o sentimento do Carlinhos de... eu sempre amei servir na igreja local e eu ia gostar muito de vir e ter oportunidade de servir. Então, eu imaginei isso. Eu ia vir, eu me imaginei muito no backstage, auxiliando vocês em alguma coisa, sabe? Então, na organização de algum culto, pensando em alguma ideia, ou talvez uma célula aqui, uma célula ali, vocês me chamavam para dar, mas a princípio vocês iam fazer e eu ia estar, tipo, sendo um apoio, sabe? E não dividindo a liderança. E não dividindo a liderança. Então, essa foi a grande quebra de expectativa de uma forma extremamente positiva. Vocês dividiram a liderança entre os 6. E nos deram muita oportunidade, muita voz. Tipo, não, vai lá, fala com ela. Não, vai lá, faz isso. E às vezes eu até ficava, não, eu acho que é melhor a Divani fazer. Não, Rachel, vai lá. Não, pode ir, vai lá. Vai lá. Então, e, gente, de fato, o que a gente fez aqui, o que Jesus fez através da gente, não se compara com o que Jesus fez em nós, sabe? Então, a gente cresceu muito mais. Eu cresci muito. A Rachel do início desse ano é uma criança comparada à Rachel de agora. Pelo crescimento que tudo isso nos proporcionou, sabe? Principalmente falando do ministério que Deus tem colocado no meu coração, né? Do desejo que Deus tem colocado no meu coração de servir, de amar, de atuar. Então, é um marco na minha vida, tudo que aconteceu aqui. Então, eu nunca esperei que eu fosse ser líder de adolescente esse ano, sabe? Eu achei que eu ia servir na igreja. Mas Deus me permitiu ser líder de adolescente esse ano. Então, obrigada por terem sido usados por Deus para permitir que isso acontecesse.
Então eu tinha essa expectativa, né, de que legal você vir na igreja. E acabei vivendo muito mais. Eu vivi um discipulado. Tipo, eu nunca fiz isso antes, né? Então foi muito legal. E hoje eu olho para trás e vejo o quanto eu cresci. O quanto que eu cresci. Então, Deus fez muito mais dentro de mim do que me fez transbordar, sabe? Essa questão da liderança da qual ela comentou, para mim, nossa, tudo novo. Nunca tive a oportunidade assim, né? A igreja pequena, né, Carlinhos? Sim. Não tinha um grupo assim, né, para liderar. Exatamente. Tipo, eu era o adolescente e o jovem de lá. Então, saí de lá, fui pro CLD, acabou. Quem era o... Aí, pô, veio meu irmão, né? Crescendo aí, tá com 16 hoje, mas tá aí nos adolescentes ainda ele. E ter essa oportunidade, tipo, de início pra mim, quando me colocaram, eu fiquei, caraca, por onde eu começo? O que eu faço? Quais são minhas responsabilidades? O que eu tenho que fazer? E logo no começo eu fiquei meio frustrado, assim. Então eu olhava para o texto de João 15, se não me engano, que fala da videira, de estar conectado na videira. E, cara, se eu não estiver conectado nessa videira, que é Jesus, todo o esforço que eu fizer, tudo que eu fizer, cara, não vai adiantar de nada, não vai gerar fruto nenhum. Então eu tenho que estar conectado nessa videira. Esse é o primeiro passo para liderar. Esse é o primeiro passo que, quando teve essa questão de dividir essa liderança e que eu faria parte dessa liderança, é isso. Pô, Jesus aqui, ó, Jesus na cabeça, e vamos lá. E de início eu não me senti preparado de fato. E até que, por isso que eu me frustrei, sabe, no início, assim, porque, cara, é a primeira vez, não sei como que eu vou fazer isso e tudo mais. Foi no início do curso ainda mais. Pô, tô aprendendo muita coisa, tô formulando muita coisa. Então, como que eu vou fazer isso, sabe? Então, foi frustrante. Até que um dia eu, olhando para esse texto e sempre pensando nesse texto da videira? Da videira, de João 15. Eu percebi que não é sobre o quanto eu tô preparado, o quanto eu tô pronto para estar ali à frente, sabe? Mas é o quanto eu estou conectado em Jesus, a ponto de deixar que Ele faça em mim e através de mim, sabe? E essa chavinha que mudou na minha cabeça foi o diferencial. E foi o que começou a mover as coisas, começou a organizar as minhas expectativas, a alinhar as minhas expectativas com aquilo que Deus realmente quer que eu faça, entende? Então, eu tinha uma expectativa, de fato, no início, de que eu ia ficar mais no backstage ali também, que eu não ia fazer tanto quanto eu tive a oportunidade de fazer durante esse ano. E essa questão até eu comentei no começo, né, de que eu queria conhecer pessoas, líderes que estavam há muito tempo. E conheci vocês e tudo mais. Então, eu de início achava que eu ia receber muito mais do que fazer também, sabe? Então, eu vejo que esse ano eu fiz muita coisa. E esse fazer muita coisa foi algo que eu nem passava pela minha cabeça. Nem passava pela minha Agora, cabeça. no final, um ano parece pouco, né? Eu vejo que eu poderia ter feito mais, um monte de coisa. Eu olho pra trás e, nossa... A gente olha pra trás e vê que podia ter feito mais. Mas o Carlinhos, Mas a você gente falou tava algo... aprendendo. Você falou algo que você esperava receber mais do que de repente fazer, né? sim. Mas eu acho que hoje você enxerga que você recebeu muito mais fazendo Sim. do que você imaginava lá, de repente, vendo a gente atuar. Sim, né? eu penso, Você fazendo, você acabou vendo que Sim. você recebeu muito mais do que Sim. só... É verdade. de fato, eu recebi muito fazendo aquilo que foi proposto, aquilo que confiaram e tudo mais. Mas eu pensava que eu só ia ficar parado e eu ia ficar recebendo. Eu ia ficar só olhando e, Tipo, cara... eu ia seguir ordem, sabe? Ó, faz isso, faz aquilo. Tá bom, A gente beleza. nunca pensou nisso. Nunca, momento nenhum. A gente pensa assim, gente, vocês estão num curso que é pra liderar. Não tem Cara, sentido pra nós. Gente, Isso não vocês tem vão faz vir, sentido, Carlinhos. vocês vão vir aqui na igreja, vocês vão colocar tudo em prática aquilo que vocês estão aprendendo. Teve até um pessoal, né, das lideranças anteriores que a gente teve, também outros membros,
que às vezes até se assustava, porque a gente até já até falhou um pouco nisso, né, algumas vezes. Colocar responsabilidade demais em cima de pessoas que estavam chegando e as pessoas meio que se espanar assim e tal, né? A gente teve alguns casos. E a gente até deu uma dosada e tal, mas com vocês, como vocês estavam vindo para trabalhar, Vieram pra isso, vai fazer, Eu- vai trabalhar. eu nem pensei nisso também. Dividir a liderança. É, Que vamos lá dividir, fazer cara. e muito legal colocar tudo aquilo que vocês têm É. recebido, né? Porque a gente faz seminário, né? E às vezes assim eu mesmo pessoalmente assim eu ouço e a gente absorve e tem muita coisa, muita informação e Teoria, muita bastante teoria. teoria, muita coisa e você às vezes fica querendo, eu queria ter a oportunidade de poder compartilhar isso e tal. Então eu me coloquei muito assim no lugar de vocês, assim, tipo, de vocês estão num curso aprendendo como lidar com adolescente, jovem. E vocês têm a oportunidade de estar aqui, então vai trabalhar, fazer e colocar tudo isso em prática. Com Né? autonomia, né? Se errar, a gente corrige e É. toca, né? Aprendendo, a gente erra, aprende errando também, né? Sim. Sim, verdade. É. Tem uma pergunta agora, mais uma. Que vocês já sabem, mas eu vou repetir. Ai, Que a gente já Vitor, combinou. meu Deus do céu. Vamos lá. Vou pedir surpresa. Faz cara de surpresa, hein? O pessoal que tá em casa não sabe. A pessoa que tá em casa não sabe. O que mudou na cabeça de vocês agora, depois desse ano, a respeito do ministério que Deus tem chamado vocês? E quais são os próximos passos agora para a vida de vocês? Porque assim, acabou, né? A mamata, né? Acabou aqui a mamata da gente buscar vocês, cuidar de vocês, né? E levar na casa, buscar na casa. Vocês são sempre bem-vindos aqui. Mas o ministério em si, acabou, né? Se vocês vierem, vocês vão continuar sendo muito bem-vindos. Mas sem esse propósito agora. E aí? Cri. Cri, 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 cri. Primeira pergunta. Vai no... Primeira pergunta é o que mudou em relação ao ministério. É o A que visão- Jesus tem te chamado, o que você tinha mudou. de percepção a respeito do chamado que Deus tinha para sua vida. Durante esse ano, o que mudou na sua E quais cabeça? os próximos passos? Né? Se afunilou alguma ideia, entendeu? Acho que em relação ao ministério, eu sempre quis desenvolver na minha igreja essa questão de juventude, alguns ministérios específicos dentro da minha igreja eu quis desenvolver, né? Eu quero ver fluir isso. Eu tenho o desejo de ver a minha igreja crescendo. E durante esse tempo, eu pude, adquirir algumas coisas em relação à possibilidade disso realmente acontecer. Que na minha cabeça era impossível, quando na verdade pode ser muito possível. Às vezes não é... A gente às vezes tem duas visões sobre o ministério, né? Uma romantizada demais, de que tudo é lindo, que tudo é possível e tudo mais. Ou a gente tem aquela super extrema onde nada vai acontecer, onde não é possível acontecer. Só que as duas em si têm alguns pontos errados. Tipo, romantizar demais pode gerar frustrações. E deixar tudo no extremo a ponto de que nada pode acontecer pode simplesmente acomodar a gente e ficar ali, não flui nada. Mas com o decorrer desse ano e da experiência com o ministério aqui na Filadélfia, eu pude perceber muitas coisas que tem aqui dentro e que são possíveis levar para a minha igreja, que são o pontapé para começar muita coisa na minha igreja. E por mais que a minha igreja não tenha toda a estrutura que aqui tem, é o pequeno, com o pequeno mesmo que se inicia e que é possível levar para lá. Então, no decorrer desse ano, o que mudou assim em relação ao ministério é que se eu não me mover mesmo diante de algo que é pequeno, daquilo que Deus me propôs ali na hora, eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar, sabe? E tem uma questão muito legal que a gente aprendeu no CLJ, em um livro que a gente leu, que fala sobre mini testes de integridade. Então, Deus ele te dá mini testes de integridade, seja simplesmente o arrumar de cadeira ou de tirar o lixo do banheiro.
mas a sua integridade, a sua fidelidade mediante esse mini teste do qual Deus colocou você agora, pode te levar a outro patamar. Pode fazer com que Deus coloque sobre você outra responsabilidade que vai fazer fluir outras coisas, outras áreas dentro do corpo do qual Ele quer que cresça, sabe? Então... Legal. Me lembrou a história de José, isso aí, né? Legal. Verdade. A história Aqueles de José. detalhes, aqueles monte de coisinha que ele teve que passar. Coisinha, né? Coisinha nada. Foi um monte de coisa difícil. Mini blaster testes, mas também ele se tornou um cara top, assim, na época, né? Sim. Então, nesse sentido, sabe? De que é possível. É possível. Só basta eu me manter, como eu falei agora há pouco, conectado a Jesus. Deixar com que Ele faça em mim e através de mim. E lembrar sempre, é uma questão que o Orley, né, ele acaba comentando muito comigo, que, cara, eu não sou o salvador da pátria, lógico. Mas, e que, acima de tudo, de querer ver a minha igreja crescer e ela se estruturar e ter um monte de ministérios, assim, pra lá e pra cá, eu devo lembrar que acima dos meus desejos, dos meus sonhos para minha igreja, eu tenho que colocar os planos de Deus acima dos meus. Então, É verdade. mediante os meus desejos, os meus sonhos para minha própria igreja, mediante aquilo que eu quero fazer na minha igreja, eu tenho que olhar para Deus e ver o que Ele quer, sabe? É verdade. Legal. Prova viva disso foi a experiência que você teve aqui, né? Sim, sim. Você fez um monte de plano, mas... Exatamente. Eu fiz um monte de plano, queria A, queria B, mas Deus vai lá e o Deus que destrói sonhos, sabe? Então. O livro aí. Deixa o sorvete cair no chão. Pois é. Manda um abraço pro Bibo, que eu nem conheço. Viu, Bibo? Se você estiver assistindo aí, ó, demos o seu livro para eles dois. Eu acho que ele não vai assistir, mas se ele assistir... Bom. Mas acredito que isso foi o que mudou, sabe? Na minha percepção em relação ao ministério. Legal. Rachel... Acho que Jesus ratificou muito no meu coração esse desejo, sabe? Porque me mostrou como de fato acontece. Então, Rachel, você quer? Então assuma a responsabilidade. Não vai ser fácil. Então Deus me mostrou muito o quão responsável e íntegra eu precisava ser, o quanto eu precisava buscar Deus para poder viver isso, sabe? Para poder realmente viver um ministério, para poder realmente aconselhar, ou amar, ou ministrar. Então, Deus me mostrou muito propósitos, porquês, Ele realmente selou muito forte no meu coração, assim. Você quer isso? Tá bom, é assim que funciona. Então, acho que Deus me mostrou muito como que funciona, ou pelo menos um pouco de como funciona. E eu lembro que no início do ano, em alguns momentos, eu me sentia desconfortável ou estava cansada. E Deus me confrontou de, tipo, você achava que seria muito confortável? Então, você estava querendo fazer por você ou por mim? E aí, quando eu declarei que não, Senhor, eu quero fazer por você, independente do quão confortável esteja, Ele, então tá bom, é assim que funciona. Então, Deus me mostrou ao longo do ano... me fez reconhecer o quão disposta eu estava para realmente viver isso para a minha vida, sabe? Dedicar a minha vida a servir no ministério nesse sentido. E também me mostrou muito o quanto eu amo essa idade, essa faixa etária. A gente, no CLJ, tem a oportunidade de servir com criança também. Toda semana, uma vez por semana, a gente vai numa instituição que parece a Benf, né, aqui da Patriarca, serve com crianças em situação de vulnerabilidade e tal. E mesmo que eu goste muito de crianças, desenvolver um ministério com crianças, eu julgo ser muito mais difícil, eu tenho muito mais dificuldade. E toda vez que eu vou nesse instituto com as crianças, Deus mostra pra mim que o meu ministério não é as crianças e eu relembro o quanto mais grata eu fico no fim de semana por servir com os adolescentes. Então... Vai lá, Divani. Essa sou eu. Então... Jesus, meu ministério não é para as crianças. Eu senti um pouco disso assim, esse ano. Então, acho que Jesus me mostrou muito isso, assim. Rachel, é assim que funciona, você vai querer? E aí, ao longo do ano, foi um processo, né, de reconhecer o meu coração, reconhecer minhas motivações e estar disposta. Eu lembro que eu compartilhei com o Carlinhos uma vez que, quando eu tinha 14 anos, eu fiz uma oração, assim, eu tive uma experiência muito forte com Jesus e eu tinha feito uma oração. Senhor,
não faça nada nessa geração sem mim. Eis-me aqui. Aos 14 anos, né? E hoje, aos 19, eu vejo que Deus ouviu aquela oração. Que forte, hein, Rachel? O meu pai disse que é a oração mais perigosa de ser feita. Porque Deus faz. É verdade. perigosa mesmo. Deus abre as Uma portas. oração bem ousada Bem e ousada. perigosa. Na verdade, acho que no momento a sua oração era de alguém que não sabia o que estava falando. Sim, você tem toda a razão. Acho que eu não fazia ideia do que eu Não tava fazia pedindo ideia, ali. mas E, é uma e boa por oração. isso, quando eu peguei aquele livro, né, de vocês, o Deus que Destrói Sonhos, foi muito forte aquilo pra mim, porque eu fiz aquela oração, mas eu continuei fazendo os meus sonhos, sabe? Continuei fazendo os meus planos. Só que eu tinha feito uma oração sincera, mesmo sem saber o que eu estava pedindo. E eu vi Deus destruir muitos sonhos e me fazer seguir os dele. E hoje, eu estar no CLJ é eu provar, não do meu sonho, não do meu plano, mas do sonho do plano de Deus. E reconhecer que é muito melhor. Muito Verdade. melhor. Esses 2 anos no CLD e no CLJ nunca se passou pela minha cabeça. Mas como foi bom não viver os meus, mas viver os do Senhor. E é difícil, tipo, quando você vê os seus sonhos e os seus planos não acontecendo, a gente se desespera, né? Mas eu me relembro dessa oração constantemente. E, cara, eu provei que a vontade do Senhor é melhor, então. Muito Eis-me bom. aqui, eu sei dos desafios, mas eu sei que vale a pena, sabe? Acho que Deus me ensinou muito esse ano, eu sei que vale a pena. Acho que é isso, com relação ao ministério. Para nós é uma alegria, né? Acho que eu vou falar por mim. Eu não gosto quando as pessoas falam por mim, então eu vou falar por mim só. Vocês falam por vocês. Para mim é uma alegria saber que eu posso fazer parte também como amigo, né? Eu não sou o líder de vocês. A gente compartilha a liderança, né? A gente está aqui para cuidar de vocês também, mas a responsabilidade é compartilhada, né? Então, para mim é uma alegria poder participar disso, saber que tenho ajudado, que tenho somado, saber que a igreja tem ajudado vocês, que a igreja tem sido, assim, eu vou falar uma coisa aqui que é bem interessante, e eu costumo falar isso. A gente conhece outras igrejas por aí, a gente conhece outras pessoas, a gente conhece o Betel, e a gente acha que a gente é uma igreja normal, mas a gente não é. A gente não é, né? Quando a gente começa a ouvir histórias por aí, quando a gente começa a ver situações de outras igrejas, de outras comunidades, não é que eu tô falando que as outras não são boas, não é isso. É que aqui as pessoas dessa igreja fazem as coisas com muita excelência. Essa igreja faz as coisas de um jeito que não se vê por aí. E não sou eu que estou falando, porque eu falo, não é eu que estou fazendo, eu falo da igreja. Parece que Deus tem algo diferente, né, na nossa igreja, que quando Ele traz pessoas para cá, Ele coloca esse desejo e Ele move nesse propósito de fazer algo excelente. E todos sentem, né, o amor Filadélfia, né? Todos sentem, e a gente não se esforça para isso. Sabe, a gente faz o nosso trabalho, né? O Fábio faz o trabalho dele, a Divani, há muitos anos. E eu não sei, você tem esse sentimento? Sim, com Você certeza. tem também, Di? Sim, bastante. É nítido, né? A gente não só ver isso, mas sentir, né? A gente sente. E é isso, assim, eu falo, Senhor, como o Senhor nos agracia com esse amor, né? Porque para mim é amor. Eu não estou falando de mega músicos, de mega pregações, de igrejas e nem porque cheias. nós somos melhores que Não. ninguém, porque não somos. Não somos. Não. A gente tem problema e igual todo mundo, né? igrejas. Sim. Mas eu acho que o Senhor nos enche a Eu acho cada que- dia do amor dele, né? É isso. É o desejo, a vontade de querer acertar, só isso. De fazer saber o melhor. e de ter o temor e a responsabilidade de saber que você é colocado ali, né, para estar à frente de vidas, né? Eu acho que o que eu penso muito é isso, né? É a responsabilidade, né, que Deus colocou nas nossas mãos de você liderar uma galera e você falar, essa galera, eles vão sair da adolescência, eles vão se transformar em adultos, eles vão formar uma família, e como vai ser? E assim, a adolescência para nós é a fase mais importante da vida, né? Então, é isso. Então, o zelo acho que vem, pelo menos, eu tô falando da igreja como geral, né? Mas dentro do nosso ministério, né? Sim. O E que eu penso, né? eu falei isso porque eu sei que isso é um desejo que nasce em nós, mas eu tenho certeza que não é nosso. Porque a gente vê isso no Ministério de Mulheres, no Ministério aqui com os homens, com os jovens, com os adolescentes.
E o fato Com as crianças, com né? as crianças, com os missionários. Sim. E o fato de Deus ter trazido vocês com o pensamento, o jeito, a humildade, a vontade de servir, também para nós foi uma resposta disso, sabe? De como Deus direciona a nossa igreja num caminho de excelência em amor, excelência em cuidado, excelência em convivência de paz. Sabe aqueles frutos do Espírito de Gálatas 5? Sabe? Longanimidade, paciência. Até nas nossas brigas aqui a gente é longânimo. E eu falo isso não é pra gente ficar, pra gente se orgulhar, mas é pra gente louvar a Deus, porque a nossa igreja tem essa graça de Deus, sabe? Tem essa graça. E vocês são exemplo disso. Sabe? Por que Deus mudou as pessoas que viriam? Sabe? Por que colocou vocês com tanta humildade, com tanta submissão, com tanto fervor, com tanta vontade de servir, sabe? Se submetendo mesmo à igreja, confiando que a gente está fazendo o melhor e a gente também entregando essa mútua confiança, né? E tudo fluindo. Não é normal você sair confiando nas pessoas por aí e dá tudo certo. Geralmente você sai confiando nas pessoas e dá tudo errado. Não é? E aqui na igreja a gente não vê isso. A gente faz as coisas aqui de olho fechado. A gente entrega responsabilidades de olho fechado. A nossa liderança aqui da igreja, a gente confia um no outro de olho fechado. E não porque a gente quer, é porque acho que é Deus, né? Deus faz isso em nós. Sobre os próximos passos, né? Basicamente. Peraí, José. Perguntar quais são os próximos passos, porque... Quais são os próximos passos? Dentro dos próximos passos... Peraí, Carlinhos. Mente... Amor, pergunta aí Pause. você, vai. Pause. Ele desistiu das perguntas, o Vitor não Nossa, mano, o Vitor... Tá. Baseado em tudo que vocês falaram sobre a evolução de vocês, sobre a mudança na mente e tal, tudo que vocês mudaram, quais são os próximos passos aí pro próximo ano, quando, né? Porque na verdade era a segunda parte da pergunta, vocês responderam a primeira. Essa é a verdade. segunda. Tá. Manda aí, Carlinhos. os próximos passos para os próximos O anos, que você né? vai fazer ano que vem? Eu quero investir na minha igreja. Eu venho do CLJ, então tem uma bagagem do qual a gente vem construindo que é para a igreja local mesmo. Projetos que vêm sendo desenvolvidos durante o ano para a minha igreja. E eu quero aplicar esses projetos na minha igreja. Legal. E, de início, o meu plano inicial para o ano que vem é investir na minha igreja, é colocar esses planos em prática. E em resposta de oração, minha igreja estava sem pastor. E ontem eu recebi uma mensagem, tipo, tem um cara, um pastor, que ele vai assumir a minha igreja. Ele já mandou mensagem para mim ontem e falou, nossa, fiquei sabendo que você está no seminário e eu queria caminhar com você, eu quero aprender com você. Então, logo de início ali, ele já se mostrou disponível a caminhar comigo, a aprender comigo. Então, essas palavras me motivaram muito ontem. Então, a Rachel, né, comentou comigo, caraca, tá finalizando uma etapa agora, mas já tá dando o passo para a próxima. E são os meus planos. Deus vai abrindo portas, né? Exatamente. Legal. E louvado seja Deus por isso, sabe? E de início é isso que eu tenho em mente para ano que vem. Quero investir na minha igreja e deixar com que Deus faça em mim através de mim, no meu contexto local. Legal. Vou dar uma sugestão. A gente pode marcar no ano que vem um passeio lá pra Pra ir sua lá, igreja. né? Pra galera, beleza. pra galera invadir. Todo mundo. A gente Leva aluga os um ônibus, adolescentes todos. uma van, sei lá. Oh, bem demais. Faz um Uma curso sugestão. lá. Oh, lembra do On Aí a gente Fire chega todo dos mundo lá. jovens, que eles falaram, a gente vai fazer uma viagem missionária? A gente vai falar agora. A gente ano vai que pra vem, Joanópolis. Vai elaborando lá, Carlinhos, tipo on fire, mais ou menos assim, só que lá de Culto. Joanópolis. Isso. Aí vai todo mundo descer do busão. Elabora um- Faz sentido, faz sentido. Elabora lá um culto lá e a gente vai participar O desse sentido. culto. A gente marca e com certeza a gente... O Bora lá. sentido. Não. Nossa, gente, seria um privilégio recebê-los lá, de verdade. Bom, a gente ainda vai manter contato, né? Tão longe, certeza, né? Então, sim.
organizar as coisas direitinho. E eu quero muito que isso aconteça, de verdade. Ah, vai ser legal. Ó, tô animadíssima. Já anota. A Rachel, se estiver em Recife, ela vem. Eu vou. Excelente pergunta. Eu tenho um sonho de fazer faculdade em São Paulo e tenho dado passos para isso, mas, como sempre, né, colocando nas mãos de Deus, se Ele quiser fazer outra coisa. Mas, a princípio, a gente tem dado passos para isso. Mas, independente de onde, eu quero muito ser relevante na minha universidade. Eu sempre tive esse sonho de viver a faculdade e Deus adiou um pouco isso, né? Vivi o CLD, vivi o CLJ e ano que vem vou poder finalmente viver, mas vejo muito propósito em tudo isso. Eu tenho uma bagagem muito maior para ser relevante lá dentro agora. Então, seja em Recife ou aqui, eu quero muito desenvolver algo dentro da universidade. E, de fato, eu tenho muito selado no meu coração o meu desejo de viver o Ministério de Adolescentes numa igreja local. Então, a minha igreja em Recife, né, todos os projetos do CLJ eu construí para lá. E é graça de Deus poder entregar. A gente está na reta final, né, eu e o Carlinhos, a gente está juntando todos os trabalhos e fazendo o que a gente chama de PCC. E é muito bonito ver tanto de coisa que a gente construiu, às vezes em lutas, às vezes sem dormir, às vezes... Mas a gente construiu e, pela graça de Deus, eu vou poder presentear a minha igreja com aquilo. Então, é muito graça de Deus poder fazer isso. Então, ano que vem, eu pretendo seguir assim, na universidade e na igreja local. Muito Legal. bom. Então, beleza. Chegamos no fim. O Fábio queria... Uma sugestão, né, uma última pergunta, né? Nesse tempo que vocês estiveram aqui, né? O que mais marcou, né, para vocês, assim? Vocês pensaram, assim, uma coisa que marcou muito nesse tempo que vocês estiveram aqui? Eu acho que pra mim o que mais me marcou foi chegar sexta-feira aqui e vê-los, sabe? Todas as vezes que eu os via, era uma coisa que me motivava muito. Por mais que eu viesse de uma semana cansada, uma semana que foi puxada, e, nossa, eu chegava aqui, eu vinha pra cá cansado. Só que quando eu via aqueles meninos, eles... Carlinhos, não sei o quê, pá. Então, eles acabavam me motivando demais. A receptividade. Sim. Então, o amor pelo qual eles demonstravam para comigo era algo que me colocava, me Recompunha. recompunha de novo quem eu era em Cristo, me centralizava de novo no meu propósito de estar aqui, de ministrar na vida deles e de continuar, sabe? Então, algo que me marcou muito foi chegar nos finais de semana e vê-los. Amém. A amizade, o vínculo, essa comunhão também me marcou muito, né? Eu nunca esperava me tornar tão amiga deles, isso foi muito marcante. Mas algo também que eu queria acrescentar isso é a forma como eu pude ver a ação do Evangelho de forma transformadora, tão real, assim. Então, eu vi o que era o início e hoje eu vi o que se tornou, sabe? Então, poder ver e poder participar da ação do Espírito, do Evangelho transformando o coração, do Evangelho transformando mente, do Evangelho transformando o propósito, do Evangelho transformando a família. Nossa, me marcou muito poder fazer parte disso, assim, foi extraordinário. Tanto na minha vida como na vida deles. Muito bom. Tem uma coisa que me marcou demais também, foi no Acampa Dentro que a gente teve. Os meninos ficaram aqui na parte do templo, né? E já era quase umas 3 horas da manhã e tinha gente que eu nunca vi, uns meninos que eu nunca vi, e a galera já foi dormir, o Vitor, o Fábio já tinha ido deitar. Minha cama ali, ó. A galera já tinha ido deitar, né, e tudo mais. E eu fui ao banheiro. Quando eu voltei, eu vi uma rodinha de menino no canto da igreja e uma luz do celular pra cima. Eu falei, caraca, uma rodinha de menino, 3 horas da manhã. O que esses meninos estão aprontando? E eu falei, nossa, são adolescentes. Nossa, já tô vendo, né? Deve ser, vai dar ruim. Aí cheguei lá e eu vi eles super empolgados, falando de Jesus, quem ele era, e de que seguir os propósitos de Jesus era bem melhor que seguir os próprios desejos e sonhos deles. E nossa, eles estavam, tipo,
tão felizes, empolgados, compartilhando daquilo que eles viveram durante o ano, aprenderam durante o ano com aqueles que acabaram de chegar na igreja, que não fazia parte do grupo, mas que estavam aqui aquela noite. Estavam evangelizando os Sim, meninos. sim. Muito bom. Então, aquilo me impactou muito. Porque foi como ver resultados, sabe? Tipo, ver resultados de todo o trabalho que a gente vinha desenvolvendo durante todo o ano. E foi um privilégio ver aqui. Foi um baita privilégio. Muito legal. Muito bom. Bom, a gente podia falar bastante mais, né? Podia ficar aqui conversando até umas horas. Mas a gente precisa ir porque a gente tem casa, né? Tem o Brucinho, tem o Murilo, tem o Arthur, né? A gente precisa comer também, precisa descansar. Mas vocês querem deixar alguma mensagem? É o último dia deles aqui, gente. Bom, queria falar que vocês foram realmente, assim... Eu vou usar o texto é um texto que eu amo, tá? De Efésios 3:20. Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou imaginamos. Então, assim, pra gente foi exatamente esse é o meu sentimento, né? Que realmente o que Deus fez através da vida de vocês foi mais daquilo que nós pedimos, o que nós sonhamos, o que nós imaginamos. Dizer que vocês são muito bem-vindos sempre aqui, não só aqui na Igreja Filadélfia, na nossa casa, na casa do Vitor e na casa de um monte de adolescente. Vocês têm casa, na verdade, vai ter treta, vai ter briga quando vocês vierem, vocês sabem disso. Vai mesmo. Aonde vocês vão ficar? Vocês vão ficar. Isso é bem complicado, mas tudo bem. É Reparou uma que briga eles- boa. Vocês têm lugar, vocês... A gente, desde o começo, quando eu falei pra Divani, eu falei, Divani, o que o Vitor falou, né? Acho até legal falar disso. Que uma das coisas que pegava muito, né? Quando eu conversei com a Divani, eu falei, Divani, você tem noção que estão vindo duas pessoas que eles têm família e a família deles, e o que a família deles vai pensar que eles estão vindo lá no seminário, que eles já não estão em casa, eles vão indo para outro lugar. Eu falei, a gente vai ter que tratar desses dois jovens como se eles fossem nossos filhos enquanto eles estiverem aqui. E esse realmente foi o nosso sentimento do começo até agora e vai continuar aí. Né? Como se vocês fossem mesmo nossos filhos, né? Com esse peso de responsabilidade. Né? Então, sintam-se acolhidos pela igreja, por nós, né? Não só no que se diz a respeito de igreja, né? A Rachel tem sonhos aí com seus projetos, já pode contar com a gente aí pra tudo, meu. Se estiver por aqui, ó. Saiba que a gente está aí pra apoiar em tudo vocês. A gente ama vocês. É isso, eu também queria falar sobre isso, exatamente nisso que o Fábio falou, né? Do que a gente pensou lá no começo mesmo do projeto. Mas a gente sabe que foi muito mais, né? Muito mais do que a gente podia imaginar. E hoje, diante de todo o trabalho, a gente vê que foi muito mais para nós, foi muito mais para vocês, né? Até diante de tudo que vocês falaram aqui no podcast, e muito mais para os adolescentes, né? Que era o nosso propósito. Né? Surpreendeu O todos. nosso propósito não era para nós, né? Não era para a liderança. Na verdade, a nossa liderança é para eles. Então, o nosso propósito de trabalho, de fazer tudo isso, era para o grupo, né? Então, eu fico muito feliz, né? Foi exatamente o que eu falei hoje até para a igreja, agradecendo a igreja, mas porque a gente sabe que foi além do que a gente imaginava para eles. Né? O nosso propósito era mover, ver o crescimento, né? Como a Rachel falou, ver o desenvolver deles, o entender quem é Jesus na vida deles. Né? Isso, para mim, foi o mais marcante, assim, de todo esse nosso trabalho no ano todo. E a gente só tem a agradecer a vocês, porque a gente sabe que parte disso, assim como a gente disse desde o começo aqui, né, como a gente partilhou a liderança, então vocês são parte disso também. Então, muito obrigada mesmo, de coração. Verdade. E vocês são resposta de oração. Sim. Né? A gente vinha na liderança já de uma geração, passando, né, migrando, né, as idades, tinha alguns até tinham já saído, e vocês foram resposta de oração que Deus, para nós, né, para nós como liderança, né, que procurávamos aí ter um ano legal, um ano abençoado, um ano produtivo. Diferente também, né? Mas
é isso, né? Deus fez infinitamente mais. Então, vocês dois são incríveis e tudo que eles disseram eu faço também minhas palavras, e eu sei que Deus tem muito mais para a vida de vocês e deixa mesmo os sonhos, Deus frustrar os sonhos de vocês. Parece uma coisa, né? Fala errado, né? Uma fala errada, né? Mas não é, não. Mas não é. Deixa mesmo Deus frustrar, deixa mesmo Deus deixar o sorvete cair no chão, né? Porque às vezes o sorvete ele tá muito cômodo, né? Às vezes fica muito cômodo pra gente. Então, é isso que eu tenho pra dizer, e o que vocês precisarem de nós, né? A questão, a gente tá aqui pra somar e abençoar a vida de vocês. E, vocês são incríveis. São incríveis e a gente ama muito vocês. Muito mesmo. Isso aí. Como você disse, né, Fábio? Filhos, né? Eles nasceram no começo do ano, aí eles foram crescendo. Agora eles estão indo pra faculdade. Eles crescem tão rápido. Crescem rápidos, né? Isso é bem engraçado, porque do dia pra noite você ganha filhos com quase 20 anos de idade. Isso aí, cara. Isso aí. Eu não tenho idade pra ter filho da idade de vocês, mas a gente bem tem. Como o Fábio Adivani já tem, mas eu não. A gente não tem ainda essa idade, né? A gente espera chegar lá. Mas a gente também considera vocês aí como nossos amados. Com certeza. Filhos. Eu já falei muito, né? Falei bastante, mas assim, eu não sou muito também sentimental, esses negocinhos que eles são melhor que eu, né? Mas assim, entendam que estamos juntos, né? A minha casa é a casa de vocês. Quando vocês quiserem chegar lá para tomar um café, sejam bem-vindos. É só ligar, me pega no metrô, me pega ali, me pega aqui, a gente dá um jeito e vocês vão estar lá, tá? E vamos encerrar, né? Vamos encerrar por aqui. Para você que ficou aqui até agora, parabéns. Você estava muito interessado, foi bem legal ter você aí com a gente. Deu 2 horas aqui, ó, provavelmente vai dar um pouquinho menos, mas foi uma alegria compartilhar aí com você que está aí. Espero que tenha edificado sua vida e vem aqui com a gente, cola aí na IBF, se você não for daqui, vem nos cultos aí, vem compartilhar com a gente, fazer parte aqui dessa história. Valeu, pessoal. Valeu, Obrigada pessoal. pela paciência. Beijo. Abraço. Valeu, gente. Falou.